Agora para o fechamento do mercado, Bovespa em dia aparente de recuperação, mas já veio aí reduzindo um pouquinho os ganhos. Vamos aí acompanhar então as notícias do dia, as principais notícias desse dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Por aqui você acompanha junto comigo, com Rafael Lara e com Gabriel Monteiro. Além disso, a gente vai ter análise gráfica, a gente vai ter também aqui um bate-papo super legal. A análise gráfica de hoje, inclusive, é com o Júlio Chartoni, que é analista técnico. E o nosso papo de hoje vai ser com Flávio de Oliveira, que é head de renda variável da Zau Investimentos. Mas antes, deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal do chat, que está por aqui, está acompanhando a gente. Vamos lá, quem que está por aqui ainda? Não foi sexta? Débora de todo de rosa hoje, hein? Helder está dizendo parabéns, Petrobras. Ah, olha isso. Cláudio Duval, quero ver o 7h10 no horário. Ih, aí você está pedindo uma missão impossível, viu, Cláudio? Sei não, hein? É isso, vamos lá, vamos subir like sim, viu? Gostei, Helder. Boa mesmo. Cabral, me dá uma bolsa de estudos da sua matéria, você é o melhor. O Wellington, ele é ótimo mesmo, não posso, né? Sou até suspeita. Ele tem até cursos aí para poder ensinar opções e tudo mais. Ele é legal. Ele fala de um jeito que a gente fala, nossa, como é que eu não entendi isso antes? Isso eu acho que é o mais bacana. Denis Salles está por aqui, boa tarde para vocês. Felipe Nicásio, Eduardo Ribeiro. Tem que fazer o papel da STF aqui, peraí, gente. Por quê? Peraí, não é isso não? é suspeito, extremamente suspeito. Uai, eu tô falando prévia de prova, segunda-feira, Isso e é Débora verdade. está aqui. Não é porque o prova, é Cabral é aula. o melhor professor que eu já tive aula na minha vida. Não é prova, é São aula. coisas que eu nunca entendi, com ele dá para entender que ele fala de um jeito super bacana. Que isso, gente? Que absurdo isso daqui, Olha não. o ciúme. Peraí, não, eu Olha não tenho o aula com ciúme. ele ainda, né? Mas poxa vida, que isso, que absurdo, mas tudo bem, deve ser muito bom mesmo. Boa tarde, Rafa, boa tarde também para o senhor Gabriel Monteiro, ele já está aqui pronto com a gente, produção, já temos o senhor Gabriel, não temos o senhor Gabriel, temos o senhor Gabriel, tá tudo aí, olha lá, tava lá arrumando o cabelinho, ó, achava que não ia, foi pegando surpresa, hein? Pegou o Rafa de surpresa, ajeitando o visual aí. Uma boa tarde para você, Débora, uma boa tarde pro Rafa, uma boa tarde. Todos se arrumando para parecer bonitão aí, hein? Sei. Tem jeito, né? Tem que nascer de novo para parecer bonito. Que isso. Brincadeira, gente. Autoestima Audiência lá em cima. especial para ter que aparecer assim todo arrumadinho, é isso? Não, mas sempre. Rafa, você é o cara mais bonito que eu conheço que faz um programa às 4 horas da tarde no BBC. O que foi isso? Recebeu Pix hoje? Foi isso, Gabriel? Oi? Recebeu Pix hoje? Não, é o mais bonito. Não, Assim, de todas as pessoas que fazem um programa às 4 horas da tarde na BMC, comigo e com a Débora, o Rafa Ou seja, eu ganhei do Cabral porque ele sempre invade o nosso horário. Eu ganhei do Cabral. Mas pra mim tá bom. Cabral pra mim é o cara mais lindo do planeta. De alguma coisa, né? A beleza é subjetiva. Perfeito. Vamos começar atualizando aí o mercado pra galera que tá assistindo a gente? Olha só, mapa de calor hoje mais verdinho. A gente tem o Ibov aí subindo 0,74%, estamos aos 103.182 pontos, fomos aos 103.975, abrimos aos 102.426. Perceba que apesar da alta, né, Rafa e Gabriel, a gente não tem aí uma grande movimentação mesmo aí. Não tá tendo correção, né? Exatamente. Só tomou baque. Exatamente. O Ibovespa Homem-Aranha, né? A gente já falou, Ibovespa Aranha, né? O Homem-Aranha vai estar no multiverso da aranha, vai ter o Ibovespa Aranha que só, né, nunca bate, só apanha aí, tá vendo? 0,7% de alta. Boa parte disso está sendo sustentado pelo setor de mineração, siderurgia e mineração. O CSNA está lá liderando altas, também tem Vale e alguns outros papéis aqui do setor, porque a gente teve uma boa cotação do minério de ferro lá fora, né, que deu uma disparada aí no minério de ferro de mais de 5%, lá no porto de Qingdao, também teve alta os contratos futuros de Dalian e no final das contas isso acaba ajudando o setor aqui. Aí Vale sobe 3,18%, o CSNA está subindo 7,67% nesse momento. Mas aí também tem varejistas hoje aqui nessas altas, olha lá, Magazine Luiza, tanto, né, caiu ultimamente subindo 5,23%, além de Magazine Luiza, aí tem Via também subindo 3,58%, Lojas Renner aqui no varejo de moda 2,73% de alta, e telecomunicações, hein, com Vivo e TIM, né, teve aí uma decisão de redução de ICMS, inclusive, das operações aí das companhias das telefonias. Então, no final das contas, os papéis vêm subindo hoje. Cash 3 caindo 4,88%, mas vinha também dias seguidos de alta, né, gente? Cash 3 que disparou bastante, agora aí está caindo 4,82%. Lembrando que existe uma recomendação aqui, né, para o papel de Cash 3 recente aqui dessa semana. Quem foi que fez a recomendação, Rafa? O Bank of America. Tá
Esperto, garoto. Do Gabriel, no caso. O Rafael ficou meio mosca. Local Web está caindo agora aqui 3,94%. Prio está caindo 3,81%. Petro 3, Petro 4. O setor de petróleo vai caindo. A gente tem tido queda da cotação do petróleo hoje. E é isso, é assim que a gente está com esse mercado agora. Vamos começar nosso giro de notícias, vamos falar um pouquinho sobre o setor de shoppings. O setor de shoppings, inclusive, que tem ficado em alta, hein, gente? Tem uns papéis aqui que estão em alta no setor de shoppings. Olha lá, Iguatemi subindo 2,39%, é sobre ela que a gente vai falar agora. Tem JHSF também subindo, mas a gente vai falar sobre Iguatemi, porque o Iguatemi aprovou uma reestruturação societária e as units dessa reestruturação devem começar a ser negociadas já na segunda-feira, não é isso, Rafa? Exatamente, Débora. As units da nova empresa serão negociadas a partir do dia 22 de novembro, de acordo com o código IGTI 11. A administradora de Shoppings Iguatemi confirmou essa reestruturação societária, que vai unificar a Gereissat Participações com a Iguatemi Empresa de Shopping Centers. No comunicado da empresa, também explicava que os acionistas titulares das 692 ações ordinárias da IESC, que é o antigo Iguatemi, exerceram um direito de retirada, o que somou um valor total de reembolso de mais de R$ 12.300. E também teve direito de retirada exercido de 1.670 ações ordinárias antigas Gereissat Participações, com valor de reembolso de cerca de R$ 30.700. Desculpa. Agora, a gente tem que aguardar, né, Débora, o início das negociações de IGTI 11. Será que vai estrear com o pé direito aí no gráfico? Hein? Porque toda vez que a gente viu esse ano mudarem o ticket, o negócio não foi bom não, né? Viu o Vevar mandando pra Via. Vamos ver no que vai dar então. Vamos acompanhar, né? A gente sabe que são companhias fortes lá. Você é de Fortaleza. De onde é o Gereissat? Iguatemi? Iguatemi? Hã? É do Ceará, Eu não acho é? que vem do lado do Ceará, hein? Eu tenho quase certeza que vem do Ceará, Débora. Mas são empresas, a família Gereissat, inclusive, já é bem conhecida aí no mercado, né? Então, no final das contas... Não, ó, a sede deles é em São Paulo, mas o Carlos Gereissat, que é o dono foi político, deputado federal e senador pelo Ceará. Exato. É o dono da família vem de lá. Da coisa, exatamente. E também tem muita empresa lá, né? Tem daquele lado ali tem um monte de coisa. Enfim, vamos que vamos. Mete bala. Vamos falar sobre a Petrobras, que arrematou uma área do porto lá de Santos em um leilão que foi realizado hoje. Arrematou aí por 558 milhões de reais, mais de 558 milhões de reais. Conta aí pra gente sobre essa história, Rafa. Rafa não, Gabriel, já comecei. Olha só, começou cedo hein? hoje. Eu comecei cedo, eu comecei até no BMC News dizendo que eu tô... Porque o Alan Gani olhou pra Paula e disse assim, bom dia, Débora. Se você perdeu isso, é só voltar na nossa programação que vocês vão poder acompanhar. A Paula olhou pra essa, que Débora, o quê? Cada uma que sai aqui no ar, gente. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Não tem jeito. Então, Débora, com uma proposta única, a Petrobras arrematou a área portuária denominada STS-08A no Porto de Santos por 558 milhões e 200 mil reais em um leilão promovido pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, nesta sexta-feira. Atualmente, a Transpetro, empresa do Grupo Petrobras, já opera a área. O arrendamento tem prazo de 25 anos, com a possibilidade de prorrogação. A área é destinada à movimentação e armazenagem e distribuição de granéis líquidos, que são os combustíveis. O critério do leilão foi o maior valor de outorga, sem lance mínimo. O terminal STS-08A tem investimento previsto de 678 milhões e 300 mil reais ao longo aí de todo o contrato de 25 anos. O plano inicial para o leilão era maior. O governo ficou sem receber proposta para a segunda área do terminal de líquidos, STS-08, colocada na praça, também sob a administração da atual subsidiária da Petrobras, a Transpetro. Mesmo com esse desfalque, aí o certame do STS-08A carrega o título de maior leilão de arrendamento portuário dos últimos 20 anos. São quase 700 milhões de investimento numa área de 297.300 metros quadrados com conexão dutoviária para as refinarias aí Presidente Bernardes e o terminal de Cubatão, por meio do qual se conecta aí com as refinarias existentes no estado de São Paulo. Débora. Isso aí, obrigada então. Vamos acompanhar o que vai dar aí todo esse imbróglio lá no Porto Santo. O que você tá rindo aí, Rafa?
Deu uma risada. Não, Só foi um rapaz sorridente. Só um né, rapaz. Débora? A Débora hoje, ela tá com alguma coisa. Estamos suspeitos, Rafael. Eu e a Estamos redação suspeitos. inteira, né, seu Rafael? Não, Mas eu tudo bem. não sei. A Débora hoje a gente tá fazendo roteiro, e aí para as pessoas saberem os bastidores da BMC News, que não importa absolutamente nada pro mercado financeiro, eu pego meu fone, coloco ali e fico ouvindo o quê? Músicas calmas. Por quê? Porque sou uma pessoa muito agitada. Então eu coloco isso aqui aí. um jazz. Vocês já viram esse tipo de música? O cara fica lá 24 horas tocando lá. Jazz com som de lareira no fundo, clima de Natal. Isso é muito específico. Muito específico, mas eu gosto muito ali. Fica... Esse é o Rafael, gente. Sabe? Hã? Tem 60 anos. Não, dentro dele, não, certeza plenamente coisa de santista. E aí... E aí eu tô lá calminho, tranquilo. Ainda Aí bem a que é Débora ele pega mesmo e fala que tá assim, falando. Rafa, aí eu viro pra ela, você tá bem, você tá de ressaca, hoje você tá muito quieto. Aí eu Débora, eu tô aqui, velho. Ele olha com a cara só, tipo assim... Não tô entendendo. O que Tá que bom, foi? O que vamos lá. aconteceu? Agora, Vamos para as notícias internacionais. o Adilson Hoje tá a gente- perguntando cadê nosso happy hour, ô Débora? Ah, a gente tem que fazer nosso happy hour mesmo. Tem que fazer, né? Precisamos, É que porque você- esse programa vira Nem convidam a gente pro do mais cedo, né? Então vamos fazer sim. Não vamos convida. A gente providenciar fica vendo ali do aquário, a gente tem um estúdio aqui totalmente de vidro, a gente vê a gritaria aqui, o pessoal rindo. Fica só bebendo. passando vontade Fica lá uma fora. maravilha. E aí, quando chega o Top News, o que acontece? A gente traz as notícias. Só que só isso, só não tem um vinhozinho. A gente tá fraco esse programa aqui, ó, O Débora. horário não permite. O que a gente tem de sexta aí no fim, aí pra quem fica aí até tarde, é pizza, geralmente. A gente pede uma pizza, racha uma pizza aí pra galera. Sem comida agora. Vamos para as Vamos notícias lá. internacionais, meninos. Fica Sabe puxado. por quê? O presidente do Banco Central Europeu falou mais cedo no Congresso Bancário. A Christine Lagarde reforçou, na verdade, né, um ponto que ela vem batendo já há algum tempo sobre a inflação, que tem tudo a ver com o reflexo aí da pandemia. E lá na Europa, o temor com os novos casos está tão grande que alguns países já começam a impor novos lockdowns. Quem vai atualizar a gente é a Giovanna Locatelli. Fala aí pra gente, Giovanna. Na Áustria, o lockdown deve começar já nesta segunda-feira, à medida que os casos de Covid explodem no país. Várias restrições já estão em funcionamento. Os não vacinados estão proibidos de deixar suas casas para fins não essenciais. O bloqueio começa por 10 dias na segunda-feira, mas segundo o chanceler Alexander Schallenberg, pode durar até 20 dias. Ele também anunciou que a vacinação contra a Covid vai se tornar obrigatória na Áustria a partir do dia 1º de fevereiro. Na quinta-feira, ontem, a Áustria registrou 15.145 novos casos de Covid-19, estabelecendo aí um novo recorde para casos positivos diários. Mas isso acontece em toda a Europa. Os problemas de Covid estão em vários países. Novos casos de números diários de Covid na Alemanha, na Holanda também quebraram novos recordes e a França também registrou números inéditos. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou ontem que as pessoas não vacinadas também terão restrição de acesso a vários locais. A Bélgica vai voltar com o trabalho em home office também. Bom, e as autoridades monetárias já reagiram. A presidente do Banco Central Europeu falou hoje cedo num congresso bancário. Christine Lagarde reforçou um ponto que vem batendo há algum tempo sobre a inflação. Ela disse que a pressão mais elevada deve desacelerar e por isso não faz sentido apertar a política monetária neste momento. Lagarde lembrou ainda que a zona do euro está passando por um processo de reabertura econômica gradativa e um aperto mais forte em razão dos choques de oferta seria um obstáculo para essa recuperação. A dirigente defendeu ainda que o Banco Central Europeu seja paciente e persistente na sua política monetária, porque essa é a melhor forma de atingir o teto de 2%, a meta de 2% de inflação estabelecida pelo Banco Central Europeu. E claro, a gente consegue acompanhar e traz esses reflexos para o nosso telespectador. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é necessário ter transparência sobre qualquer arcabouço fiscal que a gente for utilizar em relação à PEC dos precatórios. O Rafa, desculpa, não sobre a PEC dos não só sobre a PEC dos precatórios, tudo, né? Sobre o teto também.
Explica melhor pra gente essa declaração. Quase não sai a PEC dos precatórios. Tá enganchado o negócio até para falar. Alô, Leni Quirilos. Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil precisa continuar avançando nas reformas e precisa ter transparência quanto ao arcabouço fiscal que irá utilizar daqui para frente. Em palestra no Mirim News, organizado pelo Grupo Parlatório, ele avaliou que os dados fiscais do governo têm mostrado uma melhora importante, mas ressaltou que o mercado olha para frente. De acordo com Campos Neto, também há uma inquietude em relação ao novo pacote de ajuda aos mais vulneráveis e a seu financiamento. O presidente do Banco Central afirmou, abre aspas, estamos saindo da pandemia ainda com algum dinheiro sendo colocado em circulação. Pergunta que fica é quais são as reformas que vão ser feitas para fazer com que a gente mude de patamar, fecha aspas. De acordo com Campos Neto, o questionamento não é sobre o que foi feito no passado, mas sobre o que o país consegue fazer para ter crescimento estrutural mais alto. Ele finalizou sua fala afirmando, abre aspas, se eu tiver uma taxa de juros de 12% a 13% com crescimento de 1%, temos claramente uma trajetória explosiva da dívida, fecha aspas. Débora? Obrigado. Bom, de nada. Ainda sobre Campos Neto, ele afirmou que deveria revisar para baixo, gente, a projeção do PIB para 2022. Conta mais pra gente aí, Guedes. Bom, o presidente do Banco Central, Débora, o Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que a autoridade monetária deverá revisar para baixo suas projeções de atividade econômica em 2022, após divulgar em setembro que esperava um crescimento de 2,1%. Em palestra ao Mint News, organizado pelo Grupo Parlatório, ele afirmou que o aumento da inflação mais recente no Brasil está mais espalhado, ressaltando que houve um impacto forte nos preços pela elevação dos alimentos, no primeiro momento, e depois pelo choque na energia elétrica e combustíveis. O presidente do Banco Central reconheceu que a expectativa da inflação para 2022 está, abre aspas, saindo um pouco da meta, fecha aspas, com a aceleração recente desse movimento, mas frisou que o Banco Central tem atuado elevando as taxas de juros. Débora. Obrigadão, gente. Também ainda falando sobre Roberto Campos Neto, que ele estava participando desse evento hoje lá do Grupo Parlatório, ele disse que o Brasil tem uma enorme dificuldade em diminuir gastos, que pra gente, né, Rafa, não é nenhuma novidade. Diminuir gasto, dormir, todo mundo já conseguiu perceber isso, né? Dormir em Brasília deve ser uma delícia, porque não... Mas enfim, não é uma novidade, né, Débora? Mas em meio às manobras do governo em relação ao teto de gastos para aumentar o espaço para as despesas em 2022, o presidente do Banco Central assumiu que o Brasil tem essa enorme dificuldade em reduzir gastos. Só que, por outro lado, ele defendeu que o desvio fiscal provocado pelas ações recentes do governo não foi tão grande. Por fim, Campos Neto também reconheceu que é preciso indicar qual é o arcabouço fiscal para ir em frente, né? A gente falou agora há pouco, mas ele também afirmou o seguinte, abre aspas, no mercado se pagou um preço muito caro para um desvio fiscal que não foi tão grande, fecha aspas aí. Esse evento aí deu o que falar, né, Débora? Não. Não deu o que falar? Não. Então tá bom, então não deu o que falar, forte abraço, a gente vai encerrando o Top News por aqui, gente, obrigado, você continua nos acompanhando no nosso portal. Deus, sim. A Débora tá brincalhona hoje. Hoje ela vai pegar no seu pé hoje, eu Eu comecei. Você não viu a Paula hoje junto? É sexta-feira, né? Você não viu a Paula hoje junto com... Foi com o Daniel. Que ela disse que tinha visto uma lagartixa, acho que uma coisa assim. E aí o Daniel foi tentar corrigir ela e ela ficou brincando com ele. Você não pegou essa, não, né? Quem fez Engolimos isso? Um palhacinho, a própria Paula Moraes. A Paula com o Daniel ficaram falando de lagartixa cedo? Mas é lagartixa ou largatixa? Então, era essa a discussão. Entendi. Entendi. Foi ontem. Aí a Paula pode ter perdido aí. Fernando Ele dizia como a Paula tinha falado e ela perguntava, e como é o certo? Aí ele repetia, ela dizia, e como eu falei? E aí ficaram os dois nessa história e quase não acabava mais. Tem e aí 323 pessoas com a gente. Mas juro por Deus, começamos gente. A programação assim hoje. Vamos junto. Mas a gente fala de coisa séria. Inclusive, vamos lá para essa que é muito séria, que aliás já virou uma saga, como a gente tem dito aqui, que é a PEC dos precatórios. E aí, Gabriel, vamos atualizar isso? Agora eles estão contra o fatiamento, é isso aí? Bom, Débora, essa seria uma das soluções mais rápidas aí para o Auxílio Brasil, que descartaria de vez o risco de prorrogação do auxílio emergencial, que para o mercado é a pior alternativa. Mas essa é a tese que tem enfrentado resistências no Senado, pelo menos por parte dos líderes de dois partidos na casa, o PSDB e o Podemos, que já se manifestaram contra a ideia.
Para o senador tucano Isalci Lucas, a aprovação da PEC tem que ocorrer em bloco. Já para o líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias, essa é uma, abre aspas, malandragem do governo para conseguir votos, fecha aspas. A bancada formada por 9 senadores já fechou essa questão contra a PEC e está condicionando um acordo à manutenção das regras atuais do teto de gastos e do pagamento integral de precatórios em 2022, que são justamente os pontos que o governo não quer mexer. Lembrando que a proposta do relator Fernando Bezerra, que também é líder do governo no Senado, é aceitar algumas sugestões dos senadores e publicar apenas os pontos avaliados pelas duas casas, abrindo o caminho para o pagamento do auxílio de R$ 400 ainda no mês de dezembro. Aí as modificações seriam enviadas de volta para a Câmara. Na segunda-feira, o Senado vai realizar uma sessão temática para discutir a proposta antes da apresentação do relatório, Débora. Maravilha. Vai lá então sextar, né, Gabriel? Vamos sextar? O programa tá animado hoje, o Rafa tá animado, tá se mexendo aqui, a gente tá provocando ele. Tá querendo derrubar a bancada aí já? É lógico, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço para você, um abraço para o Rafa e um abraço para todo mundo que tá nos assistindo. Eu volto na segunda-feira aí com mais notícias. Exatamente isso, obrigada. Vai sextar então? Vou já sextar. Vai separando lá meu chopp, já eu chego lá no... Vamos lá. Vamos lá, esse povo só quer saber de beber, sei não, hein? Rafa, Não, vamos lá, tocando Débora, por aqui. A juventude. É jornalista. Gente, para, vocês jornalistas não bebem. Tá maluco. Né? Vamos tocando por aqui para poder a gente ver como que tá esse mercado, inclusive. Não mudou muito o cenário, continua a mesma coisa, Dona Cash caindo, CSNA subindo, Ibovespa 0,82% de alta agora. O dólar, que eu nem falei para vocês de como que estava aqui mais cedo, tá subindo também, gente, olha lá. 0,84% de alta para o dólar futuro a 5,61. Enquanto o Ibovespa também sobe. Os dois estão subindo de mãozinhas dadas, praticamente. E no nosso mapa de calor, por volume de negociação, deixa eu atualizar aqui vocês para a gente entender onde que está o pior. Olha só, a Vale que está dando essa sustentada, como eu falo, não só Vale, né? Vale com outros papéis aqui também. Tanto do setor bancões, que aí virou Bradesco mais cedo, estava caindo, agora veio para o positivo. Petrobras é que está aqui no patamar negativo do setor de petróleo. BBDC4 só, na verdade está variando, né? Está variando entre altas e baixas aí no volume de negociação. BBDC4 tem um volume um pouco mais positivo agora. Magazine Luiza conseguiu sustentar esse volume de negociação positivo, inclusive outros papéis do setor de varejo, como Lojas Renner também, que está aparecendo ali, Lojas Marisa aqui, Natura. As administradoras de shoppings também estão no positivo hoje. E companhias aéreas, Azul e a Gol, também vem subindo hoje. E CVC, por incrível que pareça, viu, Rafa? Enquanto o dólar também está subindo, olha isso. É mesmo? Final de ano chegando, será que pode ser isso, então? Todo mundo está querendo viajar mais? Sei lá, Débora. Quanto é que está o dólar nesse momento? 5,61, dólar futuro. Ah, mas é triste, né, Débora? É sempre 5,5, 5,6, 5,7, 5,5, 5,6, 5,7. É isso, né? A gente não tem muito para onde andar, né? Eu já desisti de ver o Mickey. Eu não desisti, porque a esperança é a última que morre. Ah, mas o dólar antes, eu caio antes do dólar. Não tem jeito. Não sei. Vamos lá, vamos para o nosso papo do dia? Nosso convidado, nosso primeiro convidado já está esperando aí a gente. Vamos lá? Falar com o Flávio de Oliveira, que é Head de Renda Variável lá da Zau Investimentos. Boa tarde para você, Flávio. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estou ouvindo a conversa de vocês. É isso aí, Beto Carreiro é a nova Disney, então, né? Falei? Aí, ó, o Flávio já tá comigo já. O Flávio vai nessa. Vamos lá, né? Vamos colocar o soundtrack do pau, 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 que era o chicote do Beto Carreiro, né, o Flávio? É o que tem para hoje. É o que temos para hoje. Vamos lá, vamos começar falando então sobre esse Bovespa positivo hoje? É um respiro de baleia, na sua opinião? Você já viu o respiro de baleia, como que é, né? A Débora hoje ela tá inspirada na analogia. Hoje ela tá firme nessa. Vamos que vamos. Pois então, na nossa visão aqui, o que a gente tem dois fatores importantes. O primeiro dele é o vencimento das opções. Então, o fato de termos o vencimento dos derivativos já gera uma volatilidade adicional que pode fazer
com que a gente acabe descolando do resto do mundo. O segundo ponto é a própria defasagem do índice Bovespa, né? Então, a gente tem acompanhado que enquanto o mundo sobe, a gente vinha numa trajetória descendente, basicamente por causa do nosso macro local, muita notícia ruim saindo, e quando parece que o negócio vai dar uma sossegada, sai uma notícia nova que acaba gerando algum tipo de volatilidade, e na ausência dessas notícias negativas, a gente pode dar esse respiro, inclusive descolar novamente ali do resto do mundo desenvolvido. Então, na nossa visão, é a conjuntura dessas duas coisas, volatilidade de opções e não sair notícias ruins, em especial de Brasília, que está fazendo com que a gente tenha essa sexta-feira mais positiva. Perfeito. Agora, queria conversar um pouco com você sobre que a Zau, né, estava mantendo, né, até antes a gente chegou a falar, né, o Flávio, ela estava mantendo uma boa perspectiva, uma boa expectativa para o mercado brasileiro. Você acha que a gente ainda pode esperar aí alguma alta para esse fim de ano? Aí o Papai Noel vai presentear a gente no Ibovespa, aí não vai esquecer a gente, vai direto lá para o Polo Norte? Pois então, aqui a gente tem 2 pontos, né, que nem sempre fala, é o cenário corporativo e o cenário macro, que basicamente está sendo guiado por Brasília hoje. No cenário corporativo, as assimetrias estão bastante favoráveis. A gente tem aí muitos ativos que, se a gente for fazer a correlação entre os resultados e até mesmo entre as expectativas, há um fundamento para que eles tenham alta. Até porque a gente vê o investidor estrangeiro comprando os ativos aí com bastante intensidade, né? A gente vê um fluxo bem significativo de investidores estrangeiros, em especial aí nos últimos 2 meses. Agora, no caminho há uma pedra, né? Na verdade, temos 2. A primeira delas são as notícias que ninguém sabe quando vão vir e se vão vir de Brasília. Então, parece que a PEC tá encaminhada, a gente vê o presidente falando sobre usar um pedaço do orçamento para dar um aumento para os servidores federais, aí a gente vê os senadores já achando que a forma que a PEC passou já não é tão interessante. Isso tudo gera mais instabilidade no mercado e acaba ofuscando os fundamentos. E aí nós temos o segundo ponto que pode que pode embarrear um pouco mais o índice, pesar, que é o fluxo, né? Se a gente for acompanhar, principalmente nos fundos de investimento, que é uma notícia mais pública que a gente consegue ver na Ambima, a gente vê muitos investidores resgatando dos fundos de ações e até de alguns fundos multimercado e uma entrada maior em ativos de renda fixa, principalmente por causa da elevação de juros. Então, não importam os fundamentos quando tu tem um fluxo de retirada muito grande. Se a gente somar essa instabilidade e o fluxo de venda, principalmente dos fundos, a gente pode dar uma segurada num eventual rally de final de ano. Nós continuamos construtivos com essa tese, agora a gente tem essas 2 barreiras aí que podem gerar alguma dificuldade. Maravilha. Bom, na sua opinião, como que essa temporada de balanço tem contribuído para essa onda de baixa dos ativos, né? Porque algumas empresas, algumas companhias tiveram bons resultados, mas ainda assim os papéis não reagiram. Você acha que o mercado se frustrou com os resultados apresentados porque talvez mantinha uma expectativa um pouco muito alta demais? Olha, na verdade é justamente o contrário, né? O impacto dos balanços, na nossa visão, ele foi relativamente baixo. Eu acho que as pessoas estão olhando para outra coisa. Até porque o balanço, ele mostra uma trajetória, mas ele é uma visão do passado. E o mercado precifica o futuro. Então, a gente vê muitas empresas aí com resultados bem sólidos e mesmo assim parece que o negócio não sai do lugar. Então, na nossa visão, se a gente for pegar a maior parte dos balanços, é como se o mercado tivesse ignorado esses balanços e partido do pressuposto que as coisas ficariam muito pior, principalmente a partir do ano que vem. Então, na nossa visão, o mercado ele acabou... Essas baixas, elas não têm a ver com os balanços. É quase como se o mercado tivesse ignorado alguns dos balanços. Vale ressaltar que também nem todo mundo foi bem, né? Por exemplo, a gente teve o varejo, que já teve um resultado um pouco pior, se a gente for pegar as grandes empresas, mas, de forma geral, a gente acha que essas baixas são descorrelacionadas dos resultados das empresas. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você, né, sobre essas preocupações com as novas medidas de isolamento lá na China, né, em outros países na Europa. A gente tem visto bastante. Eu estava lendo, Débora, está tendo uma 4ª onda na Romênia, se não me engano, porque a galera não estava se vacinando lá.
Como é que você acha que essas novas questões de isolamento, né, essa possível nova quarta onda, né, nos outros países, enfim, podem acabar afetando o mercado brasileiro? Você acha que isso pode ser um fator determinante, esse temor, para a gente perder a marca dos 100 mil pontos? Olha, na verdade, é uma pandemia, pode acontecer literalmente qualquer coisa. Na nossa visão, os ativos eles estão baratos de forma geral aqui no Brasil e eles não estão precificando impactos diretos aí de uma eventual nova onda, seja por restrição de movimento e compra em países desenvolvidos que são nossos parceiros comerciais, seja por um eventual lockdown aqui em terras brasileiras. Eu acho que hoje o mercado ele está olhando muito mais para as nossas questões locais. Então, eventualmente, se a gente tiver algum agravamento de Covid em especial aqui, a gente pode sim ter uma precificação pior dos nossos ativos. Eu realmente acho que isso ainda não está no preço do mercado. Mas eu acho que faria mais preço se efetivamente a gente começasse a ter um risco de lockdown local, né? Que eu acho que as pessoas começaram a falar, mas não acho que esteja no preço do mercado hoje. Uhum. Bom, agora falando um pouquinho sobre as blue chips brasileiras, né? Você acredita que elas acabam se beneficiando, assim, em detrimento a outras empresas de menor liquidez, com acionistas em busca de uma maior segurança, talvez? Mesmo em dias com a bolsa tão descontadas como que a gente tem visto? Bom, aqui a gente tem 2 pontos que são importantes a gente avaliar. O primeiro dos pontos é com relação ao tamanho das empresas, né? Então, quando a gente fala de blue chips, a gente está falando das maiores empresas do seu segmento, que, por óbvio, conseguem se capitalizar de forma mais simples. Eles pagam menos juro para emitir dívida e eles têm, em teoria, né, um maior acesso, eles conseguem captar mais dinheiro em caso de emissões de novas ações, além de contar com um time de gestão profissional, de ter mais caixa. Então, como negócios, se a gente for pensar que a gente pode ter um período de uma recessão mais profunda, não acredito que a gente tenha, mas pode acontecer, as blue chips, elas sem dúvida se beneficiam. Da mesma forma que mesmo as empresas de capital aberto de menor porte se beneficiam sobre as empresas locais, né, que têm menos acesso ainda. Então, como negócio, sim, tem esse impacto. E com as ações, a gente tem um segundo ponto, que é a liquidez dos ativos, né? Então, se a gente for pensar, principalmente nessa última onda de IPOs que a gente teve, nós temos empresas que têm muito menos liquidez e que são negociadas a múltiplos muito mais altos que as blue chips, né? Se a gente for ver, essas empresas que abriram capital recentemente negociam múltiplos muito mais altos que um Itaú, que um Bradesco. Então, se a gente somar esse múltiplo mais elevado com uma liquidez menor, o fluxo de venda provavelmente vai penalizar mais essas empresas menores. Tem mais espaço para cair, né? E menos comprador. Então, somadas essas duas coisas, a gente pode ter um impacto maior nas small caps. Show de bola. Agora eu queria falar um pouco com você sobre a questão dos precatórios, né? Esse risco fiscal também potencializado com a entrada da PEC no Senado. Como é que essas novas mudanças no texto e todo esse ruído gerado está prejudicando o mercado brasileiro, né? Esse risco Brasília que a gente chama, né, o Flávio? Pois bem, eu acho que o maior ponto que a gente está gerando é uma incerteza se as mudanças que vão ser sugeridas, elas vão inviabilizar a PEC. Eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que vai passar de uma forma ou de outra. Agora, acho que o grande ponto é a gente saber qual vai ser o tamanho do buraco fiscal. Porque, que nem a gente falou, já quem fale que teria que tirar os precatórios de dentro, né, do teto de gastos, então tu não romperia o teto se a gente fosse levar pelo ponto de vista técnico, mas no financeiro o impacto acabaria sendo maior para o Brasil, pelo menos no curto prazo. Aí as pessoas entram naquela conversa sobre a gente manter a nossa credibilidade. Então eu acho que o grande ponto é justamente esse. Quando a gente tem uma discussão, a gente gera incerteza. E se as pessoas estão mais pessimistas do que otimistas, elas projetam esse pessimismo ao extremo. Então, hoje, na nossa visão, por exemplo, o mercado está precificando algo muito pior do que o que está acontecendo de fato. E eu acho que esse é o grande ponto. Quando a PEC vai para o Senado e a gente já tem esse clima de tensão e as coisas já não estão muito bem, o mercado precifica que o pior vai acontecer.
e isso daí acaba refletindo, né, na pontuação da nossa bolsa. Então, acho que a palavra do problema é incerteza. Inclusive, Flávio, falando sobre incerteza, né? Como é que você tem visto essa bolsa hoje mesmo, né? Hoje a gente estava vendo, agora há pouco ali no mapa de calor, né? Hoje ela subindo 0,7% depois de vários dias de queda. Você acha que a gente agora está realmente tendo que trabalhar num outro patamar mesmo? Aquele patamar dos 130 mil pontos, que a gente estava tão felizinho, né? A gente estava tão feliz ali, tinha gente colocando a 150 mil, né? Poxa, né? Aqui o Faria Lima estava doidada, né? Feliz da vida. E agora a gente está aos cento e poucos mil pontos aí, quase chegando aos 100 mil pontos. Você acha que agora esse patamar realmente veio para ficar, pelo menos esse fim de ano aí, com a inflação e a Selic aí disparando? Olha, eu acho que a gente tem que lutar uma batalha de cada vez, né? Então, eu não falaria hoje em 130 mil pontos. Mas eu acredito que nesse patamar de preço a gente já está bem barato, a não ser que surjam muitas coisas novas que não estão no nosso radar. Eu diria que algo entre 115 a 120 mil pontos me parece fazer mais sentido até o final do ano, contanto que o fluxo dê uma parada na parte da venda e que parem de sair notícias ruins. E se a gente for olhar a própria análise feita pela XP, a gente vê eles projetando algo na faixa de 120 a 125 mil pontos em meados do ano que vem. Me parece fazer mais sentido algo nessa faixa, acima de 110 até 120 para final desse ano. Eu olharia para algo perto dos 115 mil pontos. A gente fez um bolão aqui no escritório, o meu palpite foi 115.500. Mas lembrando que não é recomendação, hein, pessoal? Não, óbvio, gente, pelo amor de Deus. É o bolão aí, valendo o quê? Uma caixa de cerveja aí do fim de ano, 115 mil, então, é tua aposta. Ó, uma boa aposta, hein? Depois eu vou falar com a Débora pra gente fazer essa aposta aí com a gente também. Bom, deixa eu ler aqui 115.500 com 500 pontos pra cima ou pra... Ah, entendi. Tem a margem de erro. Tem a margem de erro também. Entendi, 116 mil, 115, entendi. Estaria naquela faixa ali, que inclusive não tá tão longe, né? Não tá tão longe. Hoje a gente está a quanto no Ibovespa? A gente está a 103 mil. Não, você ainda tá um pouquinho longe, hein? O Flávio, acho que você foi meio longe demais, hein? 12 mil para cima? Sei não, hein? Olha, doutor, no mercado de ações, quem ganha dinheiro é o otimista, e no mercado de renda fixa é o pessimista. Verdade. Excelente ponto. Ó, tem gente aqui. Gente, quero saber de vocês aqui do chat. Qual que é o bolão de vocês aí pro Ibovespa para esse fim de ano? Não é nenhuma recomendação, gente. Hoje é sexta-feira, então podem bater esse papo. Qual que é o bolão de vocês? Ó, o Andrada está falando aqui, 115 mil pontos. 115 mil está ótimo, é o que eu estou esperando para tirar o que sobrou. Ó, o Andrada está firme no 115 mil, hein? O Cláudio aqui, também, aqui a galera... enfim, o Eduardo falando que você vai perder essa caixa de cerveja, hein, Flávio? Vai ter jeito não. Enfim, gente, mandem aí suas perguntas aí, participem aí no nosso chat e tamo junto nessa. Flávio, queria voltar um pouco a falar sobre a questão também do médio prazo, né? A gente está falando agora do curto prazo, a gente até fez uma brincadeira do bolão, né, dos 115 mil e tal, mas para o ano que vem, principalmente um ano, né, de muita instabilidade, né? A gente conhece que o Brasil, a crise política, ela é muito forte, né, principalmente em época de eleição. Você acha que a gente tem que pensar ali num mercado mais cauteloso, mais receoso ali, segurando, meio que mantendo o mesmo nível de preço igual está hoje, né? Igual tem aquela projeção do Focus, acho que o último Focus colocou o dólar a 5,70, que é mais ou menos onde a gente está hoje, e aí esperando ali até o fim do ano? Ou você acha que tem como o mercado já ter precificado isso e a gente conseguir passar por esse ano de 2022 sem dor de cabeça? Perfeito, vamos lá. A gente até... Isso não é difícil, né? Mas a gente já pegou... Acho que todo mundo já viu algum estudo que pegue as últimas eleições, o comportamento do Ibovespa no ano eleitoral, e a conclusão que a gente chegou é que foi praticamente meio a meio. Metade caiu, metade subiu. Então, a única coisa que não é nem certeza, é convicção nossa, é de que deve haver volatilidade por ser um ano eleitoral. Agora, com relação... Agora, a gente tem uma questão adicional que é a volatilidade já começou esse ano.
Então, apesar de eu esperar uma volatilidade maior, eu não me surpreenderia se ela não fosse tão alta quanto todo mundo está pensando. Justamente porque a gente já está antecipando muito dessa volatilidade. Então, só ressaltando, eu acho que vai ter volatilidade. Agora, se ela não fosse tão grande, eu não estranharia. E com relação à alocação, eu sou um investidor que, na minha pessoa física, eu gosto de fazer rebalanceamento de carteira. Eu tenho uma margem de risco que eu aloco em ativos de qualidade e que são ativos de renda variável. Se o percentual de risco da minha carteira estoura, eu reequilibro ela na renda fixa em outros ativos de menor risco. Se o risco da carteira enxuga, eu vou lá e eu sigo comprando esses ativos de renda variável de forma a encher o meu copinho de risco de novo. Então, eu acho que é isso que o investidor deve fazer. Porque se a gente for fazer as nossas movimentações ao sabor das notícias, sejam elas eleitorais ou não, a gente vai estar sempre refém das nossas emoções e a gente corre um sério risco de errar. Então, a minha sugestão é, tenha o risco adequado para sua carteira, compre ativos de qualidade. Se o risco enxugar demais, seja porque tu tem pouco risco na carteira ou porque as ações caíram, enche o copinho de risco de novo. Se as ações subirem demais e tomarem uma proporção muito grande do teu portfólio, de repente vende um pouco, bota um pouco em renda fixa para ter o caixa numa eventual queda. Eu acho que essa é a melhor estratégia, porque tu vai ter sempre a quantidade de risco adequada e não vai precisar se preocupar se é eleição, carnaval, qualquer coisa que seja, que as coisas vão estar sempre equilibradas e sempre tendo ativos de qualidade, né? Porque no médio e longo prazo, a liquidez do mercado de ações, ela gera grandes oportunidades, seja para comprar em queda, seja para vender em alta, contanto que o investidor tenha ativos de qualidade. Perfeito. Ô, Débora, vamos bater um papo aqui que vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o setor de varejo, né? Que a gente vem acompanhando o setor caindo bastante ultimamente, né? Inclusive vendo enormes empresas aí operando com papéis bem descontados. Mas é um setor que também a gente, teoricamente, historicamente, né? Final de ano sempre acaba sendo muito mais favorável porque tem esse período sazonal. Hoje, inclusive, a gente tem visto aí papéis de varejo, todo o setor todo em alta. Você acredita que agora, daqui para frente, realmente deve conseguir engatar essa alta e sustentar? Ou ainda é cedo para, né, considerando que a gente vai ter juros mais altos, que a inflação também não está nada barata, isso vai ser só um respiro passageiro? Como que você tem olhado para o varejo? Bom, na verdade, a nossa visão para varejo a nível estrutural é de que vai haver uma consolidação, em especial no mercado online, e nós vamos ter aí 3, 4 grandes empresas que devem se beneficiar dessa consolidação a médio e longo prazo. Por óbvio, a inflação ela deve seguir penalizando. Agora a gente não tem, e é um setor também de margens baixas, e a gente sempre tem as concorrências externas, né? Então, a gente tem Mercado Livre, a gente tem Amazon, que não negociam na nossa, aliás, que negociam via BDR, né? Mas com relação ao mercado local, a gente acha, sim, que podem ter boas oportunidades de compra agora, principalmente nessas grandes empresas. Agora, o investidor ele precisa ter em mente que é médio e longo prazo para que os fundamentos façam sentido. O que vai acontecer daqui até o final do ano, olha, honestamente não sei. Não me surpreenderia se tivesse uma alta. Até porque os papéis aí, teve papel que perdeu 70% aí do valor de mercado. Mas não vamos esquecer que mesmo com essas quedas, os múltiplos, por exemplo, de Magazine Luiza, seguem extremamente elevados. A empresa precisa entregar um crescimento muito grande para que realmente, mesmo nesse patamar de preço, faça sentido. E a gente realmente acha que vai entregar. Agora, é viés de médio e longo prazo. E lembrando, né, que, poxa, consumo local com inflação alta, juro alto, famílias alavancadas, saindo de uma crise, cara, isso daí pode dar dor de barriga no meio do caminho. Empresas que têm múltiplos altos, geralmente, têm essa característica, né? Então, daqui para o final do ano, não tem como ter certeza, mas acho que se o investidor tem apetite a risco, vale a pena começar a montar posição. Inclusive, eu estou até com o setor de varejo aqui agora, mudar até aqui para o volume, para a variação diária e não pelo volume, para a gente dar uma olhadinha. Ela tudo verdinho hoje, né? Magazine Luiza subindo mais de 4, Lojas Marisa 7,4%, CIA 6,47% de alta, Grupo Soma 5,29%, Lojas N2 64% de alta, Arezzo 4,12% de alta, Guararapes está aqui subindo 2,4%,
0,43. Lame 4 está subindo 0,85. Natura sobe 0,53, se vocês conseguem ver aí. Via também está subindo 2,87% agora. Mudando um pouquinho de setor, agora para poder a gente falar um pouco sobre o setor de siderurgia e mineração. Essa semana a gente viu aí mais de um dia seguido de queda da cotação do minério de ferro lá na China, né? Tanto no Porto de Qingdao como lá nos contratos futuros de Dalian. Hoje foi o contrário, né? Hoje o minério deu aquela disparada ali de alta e aí o setor também tá subindo aqui, tá conseguindo dar uma base de sustentação para o Ibovespa. Mas a cotação do minério tá bem longe de chegar aí de novo nos $100. Você acha que tudo bem, a China tá diminuindo o ritmo. Quais são as suas expectativas aí para o início de 2022? O minério mantém-se aí, esse é o novo patamar do que a gente está vendo aí agora, é o novo patamar do minério de ferro? Bom, o que a gente via, pelo menos, eu lembro quando o minério estava a patamares bem mais elevados e a gente via os analistas da XP trabalhando com um cenário médio de minério perto de $80 ao longo dos anos. E, bom, tendo como base essas projeções feitas pelos analistas da XP, se a gente ficar entre $70 a $90, vamos dizer assim, com o dólar nesse patamar, acima de R$5 ou perto de 4,80, eu acredito que essas empresas, elas estão aí a preços atrativos, porque elas se tornam aí, né, elas têm um fluxo de caixa livre muito grande, e isso daí acaba se convertendo aí em dividendo para acionista ou em reinvestimento. Então, na nossa visão, nesses patamares de preço, faria sentido montar posição, porque mas a gente trabalha com um preço médio ao longo dos próximos anos mais alto do que os atuais. Porém, também não achamos que ia ficar consistentemente ali acima dos $100. Nossas projeções, elas eram do minério mais baixo e a gente estava mais otimista com o preço. Vale ressaltar também que empresas como a Vale já negociam a múltiplos mais baixos que os seus pares, né, ao redor do mundo, que tem inclusive minério de qualidade pior. Então, eu acho que se a gente fizer aquele bem bolado, o dólar cai um pouco, mas permanece alto, o minério sobe um pouco e o múltiplo dá uma soltada, levando em conta a capacidade de geração de caixa, esse setor de siderurgia e mineração, ele pode atender bem, até porque a gente tem os pacotes americanos, né, de infraestrutura que também devem gerar um aumento na demanda. Então, acho que sim, temos esse espaço. Poderia ser uma boa pedida, sempre mantendo a carteira diversificada. Uhum. Perfeito. Agora, você tem pergunta, Débora? Não, vai lá, Ilse, vai, Rafa. Você não, vai. Show de bola. A galera aqui, muita gente no chat, eu estava aqui acompanhando, Débora, a galera falando muito que o varejo depende do nível da Selic também e tal, e justamente a gente estava falando, né, agora sobre essa questão do setor de varejo, né, hoje, inclusive, já tem muita empresa fazendo já coisa de Black Friday e tal. Você acha que, Flávio, o investidor, para o médio prazo, ele deve permanecer otimista para o setor de varejo, médio e longo prazo ali? Porque nesse momento, né, a gente viu aí, por exemplo, Magalu derretendo 60% no ano. Né, mesmo com o avanço da vacinação, mas aí teve um aumento da Selic e também a inflação, enfim. Você acha que o investidor deveria permanecer otimista para o médio e longo prazo para o setor de varejo? Eu realmente acredito que sim, justamente pela tese da consolidação de varejo. Na verdade, eu acho que é justamente no médio e longo prazo que o investidor deveria ficar otimista. A gente que atende aqui a ponta final, vemos vários investidores, pessoa física principalmente, poxa, agora é final de ano, agora é aquela correria, agora vai dar tudo certo. Cara, se tu tá comprando o ativo para surfar a onda do final de ano, esquece. Os fundamentos, eles só se manifestam no médio e longo prazo, justamente. Então, a Selic está trabalhando com níveis mais altos, ela está, mas eu não acredito, por exemplo, que a gente deva ter uma taxa de juro de médio e longo prazo de 2 dígitos, pelo menos do cenário, com as informações que a gente tem, com os patamares de juro das economias desenvolvidas. E mesmo que a gente venha a ter, tem 200 milhões de pessoas no país, essas pessoas precisam consumir, elas precisam comprar eletrodoméstico, precisam se vestir, e quem vai prover isso são as empresas e principalmente essas grandes empresas. Então, como a gente não tem a tese de que as empresas internacionais vão entrar e vão dominar o nosso mercado de ponta a ponta, a gente acredita que vai ser que ela vai ser compartilhada, essa parte do varejo, entre 4 grandes empresas e 4, 5
e algumas locais, sim, a gente acredita que para médio e longo prazo pode ser interessante. Até porque, vamos combinar, né, gente? Os preços estão refletindo a expectativa do futuro que não é boa, que é pior do que o presente. A não ser que as pessoas achem que a gente vai piorar continuamente, agora já seria uma boa hora para começar a montar as posições, né? A gente já está, de certa forma, pagando o preço de um pessimismo. Então, eu realmente acredito que é justamente no médio e longo prazo que alguma oportunidade se mostraria. Flávio, agora mudando mais uma vez o setor, vamos falar um pouquinho do setor de construção. A gente está falando sobre juros, Selic, né? A gente sabe que isso acaba também afetando bastante o setor de construção. Hoje, a gente até tem papéis aqui em alta, mas, por exemplo, eu lembro que no segundo trimestre desse ano, as companhias tinham bons resultados até, inclusive, mas era um setor que não conseguia deslanchar realmente ali, né? E aí tem, por outro lado, essa questão desse ciclo do cupom de reajuste na taxa da Selic. Além disso, a questão da matéria-prima, bem mais cara, preço do aço, por aí vai. Precisa ter margem para poder repassar esses custos. As coisas acabam ficando mais caras, pelo menos parecia ser essa a incerteza do investidor. Agora tem empresa já demonstrando queda nas vendas, né? O setor de construção, na sua opinião, passa a sofrer mais? Porque já se fala, por exemplo, em juros a 2 dígitos. Né, já tem várias casas aí, inclusive, fazendo, né, revisão dessa expectativa para a Selic. Como que está a expectativa de vocês para a construção? Bom, a gente acha que construção já está negociando a patamares baixos. Quando a gente fala, né, de construção civil, a gente está falando de uma tomada de decisão de aquisição que envolve, além de renda disponível, uma predisposição de fazer uma dívida de longo prazo. Então as pessoas têm que estar confiantes, têm que estar otimistas e ainda tem que caber dentro do orçamento, né? Ou seja, quanto mais juro o investidor paga, mais difícil é financiar seu imóvel. E os custos aí estão espremendo. Então pode sim já estar barato, mas é um setor que a gente não está efetivamente montando posição. A gente acha que em algum momento isso vai reverter, só não é o que a gente está priorizando nesse momento no mercado brasileiro. Realmente, que nem a gente fala, né? As pessoas vão precisar continuar comprando imóveis, vão ter que habitar algum lugar, seja as empresas ou as pessoas físicas, só que é um setor que a gente realmente não tá focando tanto nesse momento. Talvez mais adiante a gente comece a montar posição, seja porque os preços caiam mais ou porque tem um pouco mais de previsibilidade no horizonte. Mas a gente está ficando um pouco longe do setor hoje. Agora, Flávio, tem pergunta aqui do chat do César Honorato, ele está falando o seguinte: Flávio, com base na perspectiva futura de inflação alta e juros altos, você acha melhor o setor bancário do que o setor do varejo para investir para o médio prazo? Olha, eu acho que são propostas diferentes. Varejo é uma proposta de crescimento e consolidação. O setor bancário já é consolidado. Isso eu não estou falando de fintechs, estou falando dos bancões, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Então, na nossa visão, acho que são coisas totalmente diferentes. Se o investidor está querendo comprar um ativo que está amassado, mas que tem perspectiva de voltar para os patamares anteriores e se tornar principalmente uma boa pagadora de proventos, o setor bancário faz mais sentido. Se o investidor está buscando um case de alta exponencial, mas está sujeito a mais volatilidade, o setor de varejo. Ou um mix dos dois, que geralmente é o que faz mais sentido, né? Fazer aquela calibragem entre algo mais estável e que distribuidor de renda e crescimento. Então, eu acho que tem espaço para os dois na carteira, só são expectativas diferentes. Show de bola, então é a resposta para o grande César Honorato, que estava aqui com a gente. Agora, Flávio, eu queria falar um pouco com você sobre a estratégia de investimento que o investidor deveria tomar, na sua opinião. Porque a gente viu uma onda muito grande, né, nos últimos 5 anos, eu acho, né, no mercado financeiro, de todo mundo falar para investir em dividendo. Todo mundo. Buy and hold, a torta direita, vamos que vamos, compra, pega o dividendo, porque o Warren Buffett faz assim, o Bart faz assim, enfim. Só que aí estava tudo lindo, né, no paraíso, só que aí veio a questão de tributação dos dividendos. Você acredita que está no momento do investidor que entrou nessa lógica ali, né, nos últimos 5 anos, repensar seu investimento para entrar numa estratégia mais growth?
Olha, eu acho que primeiro ponto é que essa questão dos dividendos aí não está batida, né? É muito complicado a gente traçar qualquer estratégia sobre a aprovação de uma lei que a coisa ainda não foi para frente. Mas o que é o dividendo? O dividendo é um provento. Então a empresa não vai reinvestir no seu negócio, ela vai distribuir. E realmente eu acho que o grande ponto é, se a empresa não achar que é negócio distribuir dividendos, ela pode fazer recompra de ações, por exemplo. Ou seja, ao invés dela pagar direto no bolso do acionista, ela vai lá, recompra as ações, cancela e, em teoria, o preço das ações sobe. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que o que o investidor deveria olhar é, eu estou querendo empresas maduras que distribuam proventos, seja sob a forma de bonificação, seja dividendos, seja JCP ou recompra de ações, ou eu estou querendo uma empresa que reinvista no seu próprio negócio e tenha um viés de crescimento exponencial. Porém, também tem um risco maior, porque os novos projetos, eles envolvem mais risco, que podem a empresa pode investir em projetos que não tenham tanto retorno, então elas se tornam mais cíclicas. Eu acho que essa é a grande questão, porque se o investidor quer empresas maduras, a empresa ela vai dar um jeito de entregar esse provento para o investidor da forma mais limpa de impostos possível. Ou se ele está querendo correr mais risco e ter um retorno exponencial. Não acho que o fato do dividendo ser tributado deveria ser um fator tão decisivo na tomada de decisão do investidor. Eu, particularmente, gosto de ambas as estratégias. Tenho um percentual da minha carteira em dividendos e tenho outro percentual em crescimento. Eu mantenho essas duas equilibradas. Acho que não são excludentes. Maravilha. Bom, a gente tem aqui, enquanto o Ibovespa vinha subindo hoje, agora no final do dia, o dólar também vinha subindo, né? O dólar está aí nesse patamar, só para poder a gente encerrar aqui, é uma coisa que... Eu sei que câmbio é sempre a pergunta de literalmente $1 milhão, né? Uma coisa meio imprevisível, mas quando começa a subir muito, vem aquelas previsões assim mirabolantes. Dólar a 7, né? Quando começa a cair, aí já tem gente que já baixa demais previsão. E a gente está nisso aí, o dólar mais ou menos que estacionado nesse 5,50, 5,60. Para você, 2022, dólar a como? Nossa, essa pergunta daí foi... É para jogar na minha cara ano que vem, é isso? Bom, o ponto ou pelo menos gente expectativa, né? Porque tem muito fazer... ponto interno, muito risco interno, risco fiscal... Ano de eleição, tem muita coisa que acaba influenciando muito nessa questão do dólar também, né? Pois então, olha, eu vou te falar que, na minha visão, acho que esse preço do dólar já precifica coisas muito ruins. Para o dólar passar muito de 5,65, 5,70, acho que a gente teria que ter novos drivers de piora, né? Se a gente, pelos gestores que a gente conversa, players de mercado que fazem conta, poucos deles falam que, com base aí nos cálculos econométricos, deveria estar muito acima de R$ 4,80 a R$ 5,00. Agora, se a gente for pegar o cálculo econométrico, a gente tem que jogar uma expectativa junto, né? Mesmo com as expectativas ruins, a gente vê aí as pessoas falando que um preço de equilíbrio, vamos dizer assim, seria perto dos 5,20, 5,30, o mais pessimista. Então, eu não vou me atrever a dizer quanto eu acho que vai estar no ano que vem. O que eu me atrevo a dizer é que eu acho que, com base nas notícias que a gente tem hoje e nos dados, esse patamar perto de 5,50, 5,60 não parece fazer muito sentido. Não é um patamar que eu compraria, que eu me motivaria, por exemplo, a comprar dólar, a fazer operação comprada ou a expatriar. Sempre lembrando, as notícias podem surgir com fatos novos, as coisas podem piorar, mas não me parece estar barato nesse patamar de preço. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu e, aliás, eu acho que concordo. Quem é que vai achar que... O Rafa está aqui com o sonho de querer ir, como a gente começou esse papo, Eu não né? tenho mais sonhos. Eu tenho. O 2021 matou meus sonhos. 2021 matou meus sonhos, né, Flávio? A gente já começou já nosso papo falando...
Ah, não tem jeito, cara. É simplesmente impossível ser feliz, entendeu? Porque eu queria ir pra uma Disney, entendeu? A única coisa que eu pedi desde... Olha, vê se meu pedido é muita coisa. Queria fazer lá, eu, Débora, né? A gente leva o Flávio também, leva geral lá. Imagina lá pra Disney, né, ô Débora? Imagina fazer uma análise lá com o Mickey. Falar, ei, Mickey, teu PDR, hein? Tá voando. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Ah, tá $6 o dólar, tá complicado, né? Então, vamos de Beto Carreiro mesmo, Flávio, não vai ter jeito não. É isso aí. Bom, eu queria deixar aqui o espaço para poder você já fazer suas considerações finais. Sexta-feira chegando, a gente está encerrando aí essa semana então com esse Bovespa. Fica aqui o espaço, agradeço muito a tua participação, né, Rafa, aqui à tua disposição para vir aqui falar um pouco sobre esse mercado com a gente. A gente já te espera aqui nas próximas oportunidades, Flávio. Bom, eu vou falar então uma frase que eu não me lembro de ouvir, mas eu achei sensacional, que é: as raízes não vão até o centro da terra e os galhos da árvore não vão até o céu. Então, gente, tomem cuidado com as projeções extremas, com a retroalimentação. Então, não vai cair para sempre e não vai subir para sempre. Então, só tomem cuidado ao extrapolar as expectativas, sejam racionais, não coloquem em risco mais dinheiro do que vocês deveriam, e aproveitem os momentos de queda para comprar bons ativos baratos. Acho que é isso aí. Eu acho que foi uma das melhores considerações finais que eu ouço desde o começo desse programa. Meus parabéns, Flávio. Ó, tô te esperando. Não, e agora você tá lascado comigo. Toda vez que você vier agora aqui, eu quero uma frasezinha de efeito no fim. Entendeu? Então, muito obrigado aí, ó. Já se prepara já, que eu tenho certeza que você vai voltar. Você está muito convidado a voltar mais vezes aqui, não só no Top News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? E bom fim de semana aí pra você. Se cuidem. É isso aí, pessoal. Já vou fazer meu banco de frases e é isso aí. Bom final de semana. Valeu, meu querido. Abraço. Bom final de semana. Até mais. Rafa, a gente segue aqui com essa CSNA liderando altas aqui do Ibovespa, subindo 7,72%, depois Grupo Soma, 4,82%, a gente tem Viva aí subindo 5,56%, TIM 5% de alta, Midian está subindo 3,65%, olha lá Magazine Luiza 3,56% de alta, Via também no setor de varejo está subindo 1,97% agora, e aí a gente vai seguindo aí para o finalzinho já do dia, finalzinho do pregão dessa sexta-feira. Sexta é o dia, semana mais curta aqui no Brasil, com o feriado da segunda. E dia positivo só hoje, né, Rafa? Todos os outros, terça, quarta, quinta de queda. Cash 3 está caindo 5,37% agora. Deixa eu só mudar aqui para a semana, que agora a gente já pode ter uma noção melhor. Opa, tá aqui. Semanal. Olha lá. Local Web ainda que ficou nessa variação. Na semana negativa maior, 21,15%. Depois Get 11, Magazine Luiza, e mais 16%. O setor de petróleo cumpriu, depois, né, com essa queda também do petróleo hoje, não seria muito fácil. Vivo está aqui liderando altas da semana, né? Acumulando 6%. Altas. 6,29%. Mas semanal, aí também tem as papeleiras, na semanal, exatamente, gente, variação semanal, tá? E ainda tem as papeleiras aqui no cantinho, que eu fico cobrindo aqui na frente, vocês vão conseguir ver, mas tem as papeleiras aqui. Local Web ganhou o prêmio Ursinho da semana, então, né? Porque existe o touro, né? E existe o urso. E tem aqui o ursinho, o Local Web é o urso da semana. Aqui, desculpa, Local Web, eu já estava olhando ali para a Unidas. Local Web aqui, 21,36%. Porque tem uma outra emissora, né, o Débora, que faz os cavalinhos do Campeonato Brasileiro. Eu sou a favor de a gente fazer os ursinhos no mercado financeiro. A gente pega aí, então todo mundo aí que caiu aí são os ursinhos. Mas agora, Débora, eu tô pensando em frases motivacionais também. Eu adorei o Flávio ter usado. Você se inspirou? Eu adorei. Tem uma sensacional. Você já ouviu aquela do banco dos R$86 mil já? Momento coach. Não. Sexta-feira, Momento coach. Imagina que você tem um banco que toda vez que você vai, todo dia ele coloca R$86 mil na sua conta. R$86.400, todo dia. Só que no dia seguinte ele zera e coloca R$86 mil. E R$86.400. Você tem que aproveitar ao máximo. Porque no dia seguinte ele vai zerar o negócio e vai colocar de novo lá. Sabe, todos nós temos esse banco, porque esse dinheiro chama-se tempo. Todo dia você tem 86.400 segundos no seu dia para se tornar uma pessoa melhor. Então não perca tempo. Vai estudar, vai aprender, vai trabalhar. Tá. Olha só, hein? Toma, BME Coach agora, toda sexta-feira aqui. Não, tem várias. Tem a frase do Einstein, né? Tolice é esperar
coisas diferentes, realizando os mesmos métodos. Né? Nossa, tem um monte. Melhor você ser dono de um pedacinho da montanha do que um castelo de areia. Enfim, todas aí. A galera aqui falando, inclusive aqui, ó, motivacional aqui, ó, o Rodrigo Santana falando que o negócio é ir pra Praia Grande. Eu adoro Praia Grande, hein? Um beijo aí, pessoal do Boqueirão, viu? Ó, Boqueirão ali, entendeu? Guilhermina ali, Canto do Forte, todo mundo ali, ó. Conheço ali Praia Grande, hein? Já fui muito já. Gosto bastante, inclusive. Eu não tenho nenhum preconceito, não. Já esteve no holofote, hein? Não. Amo Praia Grande, estamos juntasso aí. Deixa eu só PG. atualizar o pessoal do dólar que fechou no alta de 0,70 a 5,60. Dólar futuro segue por aqui ainda a 5,61, subindo 0,84. O Ibovespa, nesse momento, Rafa, tá subindo 0,64% a 103.083 pontos. E aí agora, sabe o que a gente já pode fazer? A gente já pode conversar com o Júlio, começar a fazer as análises gráficas aí, que eu sei que essa galera inteira que está assistindo a gente aqui gosta, final da semana chegando, tendo tempinho aí para o final do dia. Então aí dá para poder o pessoal já aproveitar aí a oportunidade, já começar aí a pedir, o coach nervoso que o pessoal está dizendo no chat, já começar a pedir aí os papéis que vocês querem aí que o Júlio então analisa, ele já está pronto aqui para poder começar, gente, a receber essa lista de papéis que vocês querem que sejam analisados a partir de agora com o Júlio Chartonet. É isso, Júlio? Tá tudo ok aí? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? É Júlio Chartonet. Do jeito que fala, escreve. Bem simples. Só é um pouco Chartonet, difícil não, Chartonet, o nome, então tá bom. porque não é conhecido. É Chartonet. Mas é de que origem? É descendência de libanês. Olha aí. O nome, legal. só o nome também, porque a Estive gente lá aqui é aquela pertinho, mistura alguns anos brasileira, né? atrás. Entendi. Mas curto nunca muito fui. a região, inclusive. Não sei como que é. Vamos lá. Rafa, Oi. vamos começar essas análises? Vamos começar. A galera aqui tá rindo até agora do coach, viu, Débora? Por que eu tirei 86 mil? De onde eu tirei esse número? São 86.400 segundos do seu dia. Cara, pô, a lógica do negócio era muito fácil, cara. Mas tudo bem, vamos que vamos. O pessoal falando que eu sou para-choque de caminhão com essas frases. Enfim, vamos que vamos. Júlio, vamos falar um pouco sobre esse Bovespa. Eu estava ouvindo aqui. Você estava ouvindo? Posso, eu vou compartilhar minha tela. Eu estava ouvindo que você estava falando sobre as suas frases. Essa parte aí que você fala que faça coisas diferentes, né? Senão você nunca vai ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, né? Se fizer as mesmas coisas. As pessoas, eu falo muito para quem está entrando na bolsa, eu falo, a maioria perde dinheiro. Aí fala assim, pô, mas por que você não pensou em fazer nada diferente do que você está fazendo até agora? No mínimo, faça alguma coisa diferente. Né? As pessoas insistem em fazer a mesma coisa e não querem sair da zona de conforto, né, cara? Então, exatamente. tem que sair da zona de conforto, exatamente. velho. Quem inventou essa frase não foi nada menos do que o homem, né? Albert Einstein, um cara que era um pouquinho inteligente, eu acho. Tanto é que é sinônimo de inteligência, né? Quando a gente fala pô, o cara é o Einstein, então. Olha lá, ó, vamos ver o gráfico aí. Vamos ver lá o Ibov. Vamos ver o nosso Ibov. Hein? Nosso Ibov não é novidade para ninguém que vem em queda. Falar de novo que o Ibov está caindo é um pleonasmo, né? A alta de hoje não é alta, né? É apenas uma correçãozinha do preço aí, né? Mas ele vem numa queda aí desde... Até tracei um Fibonacci aqui. Estavam tentando prever aí aonde que ele vai até o final do ano, né? O Fibonacci dele aqui, a retração, ele fala que ele tem que voltar lá para a região dos 113 até 120 mil, 119 mil pontos, né? É o que ele está devendo essa conta. Pela análise gráfica, ele está devendo essa conta para gente. Agora, se ele vai para lá, vamos aguardar, né? Exatamente. Tá um negócio meio difícil. Bom, o pessoal já está começando a pedir alguns papéis aqui. Vamos começar? Bom, tem gente... O César Honorato está pedindo Magazine Luiza e Banco do Brasil. Vamos começar, então, primeiro pelo setor de varejo? Magalu? Vamos começar primeiro pelo setor de varejo. A gente tem aí o setor de varejo hoje no alta, mas pensa no setor que tem apanhado, né, Júlio? Pois é. Magazine Luiza, eu acho que é um papel que eu estou aqui aguardando o momento de pensar numa compra para ele. Ele está em uma queda, tem aquela regra que fala assim, nada que está barato possa ficar mais barato ainda. Então, assim, a premissa é que a gente gosta de comprar na baixa, né? Mas na baixa, quando estiver apontando para o início de alta. Eu não tenho nada aqui falando para ele ainda que ele vai começar a subir. Na semana que vem pode ser que ele mostre para a gente aqui
em função de alguns indicadores que eu uso aí, que ele possa romper uma linha de tendência de baixa e possa fazer uma correção. Mas, por enquanto, ele fica aqui aguardando o momento de ele falar para nós, ó, agora eu vou, aí eu vou junto. Por enquanto, eu fico só olhando para ele, esperando ele falar que ele vai subir um pouquinho. Perfeito. Agora, se você puder analisar, então, para a gente, por favor, o Banco do Brasil, então, BBAS3. Aí, inclusive, queria mandar um abraço para a grande família Barsi, né, que acompanha a gente aqui, já veio aqui a grande Luiz Barsi. Estamos esperando o grande Luiz Barsi vir aqui também. Ela postou uma história, sabe o que, Débora? Falando que o Luiz Barsi recebeu 60 milhões de reais em dividendos. Que aí, difícil, né? 60 milha. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Mas ó, se você for lá no Instagram ver esse story Podia adotar lá a depois, gente, não podia? Antes, podia, enfim, ela perguntou o que a gente faria, né? Ela podia mandar pra gente aqui. Mas ó, se você for lá no Instagram ver o story dela, mas antes, vá lá ver um reel super especial aqui que a gente fez da BMC News, justamente sobre banco, inclusive, que é muito mais útil pra você saber, inclusive, sobre o mercado financeiro aí, notícia e tal. Pra você não ficar só passando, ficando com inveja aí, né, ciúmes desses 60 milhões de reais em dividendos, e sim sabendo aí exatamente como é que estão esses resultados aí para você poder saber se vai investir ou não. Vai lá, @bmc.news, né, ô Débora? Exatamente isso, Rafa. Bom, vamos ver então o Banco do Brasil, Júlio? Vamos lá, não tem muito o que falar para ele também não, é a mesma coisa, ele está ali, eu acho que ele está entrando numa região de acumulação, tem ali um topo, um fundo triplo ali assim, no diário, ali na região dos 28, que eu acho que é uma boa oportunidade, né? Mas eu gostaria que ele rompesse uma linha que eu vou desenhar aqui assim, uma linha imaginária aqui, fazendo um triângulo aqui graficamente. Gostaria que ele rompesse isso aqui para cima, que vai acontecer ali na região dos 30 mais ou menos, 29,90, 30 reais ali mais ou menos. Dali para cima eu acredito que ele já vai começar a dar sinais de compra para a gente. Nesse momento, ele está falando, em algum momento eu vou subir, mas por enquanto não tenho força não. Perfeito, então. Ezequiel Santos está pedindo para dar uma olhadinha em B3. Vamos lá. A gente pulou umas aí, hein, Débora? Não vou esquecer de você não ver o Rostan de Moura. Fica tranquilo aqui. Gente, me desculpa, ainda bem que você viu, Rafa. Ah, eu tô aqui para isso, Débora. Sou seu fiel escudeiro. Fica tranquila. Estamos aqui, eu faço cobertura. Não tem problema. Vai firme nessa. Mas pode mandar bala aí em B3, ô Júlio. Vamos lá, B3 também chegou aí numa região, está marcando um fundo, provavelmente seja o fundo dele. Graficamente, ele pode estar formando para a gente o que chamamos de um oco cabeça-ombro invertido, o famoso OCOI. Gostaria que ele não viesse marcar esse fundo aqui muito abaixo aqui da região de onde ele está agora, não. Gostaria que já na próxima semana ele abrisse aqui para cima, rompendo uma linha que eu vou desenhar aqui, uma linha imaginária aqui assim, uma famosa LTB. Gostaria que ele rompesse essa linha aqui para a gente começar a pensar em comprado. Fazendo isso, fico de olho nos meus indicadores aqui se vão confirmar o que eu estou falando. Por enquanto, fica na caixinha, fica ali na lista da caixinha para a gente analisar ele diariamente, ver o que vai acontecer. Eu acho que está numa região de acumulação já do preço, está acumulando para subir. E se ele subir, vamos junto, né? Vamos junto. Bom, Júlio, você puder analisar Tupi 3, por favor. Foi o primeirão aqui. Mil desculpas, viu, Rostan de Moura? Tamo junto aí, viu? Ó, tô aqui de olho, hein? Tô aqui de olho, fica tranquilo. Tamo firme aqui, hein? Rafael não é só coach, não. Rafael aqui tá pra... Só essa fila do poupa-tempo aí enorme aí, que a gente vai juntando os negócios. E aí, como é que tá a Tupi, hein, Júlio? Tá bem numa baixa. Ainda nada de sinal de alta nesse momento. Tem ali em cima, na região dos 22,50, inclusive um topo duplo. Atrapalha um pouco. Caso o preço comece a subir, ele pode encontrar uma resistência ali nos 22,50, 22,40. Aí para depois, se ele romper, aí ele pode começar a subir. Mais para trás, esse papel, se a gente olhar um período maior,
Nós temos um suporte lá na região dos 19. Para longo prazo, nós temos aqui o que chamamos de ombro, cabeça, ombro, uma figura de reversão de tendência, falando para nós que esse papel não sobe não. Se confirmar esse padrão gráfico, abaixo dos 19, ele rompe o suporte e tchau e benção para ele. Tchau e Por benção, enquanto, não no penso em ritmo, comprar. inclusive, ritmo, inclusive, do pagode, né? Do Exalta Samba, né? Tchau e benção. Bem que te falei, por favor, não termine comigo, né? Te avisei, enfim, essa grande música. Um beijo pro grande Tiaguinho, que assiste a gente aí direto, o Péricles também, aí, super firme e forte aí. Bom, o Fernando Luiz aqui, ô Júlio, tá pedindo pra gente analisar Berk 34, por favor, Berkshire Hathaway. É esse BDR aí do homem, né? Outro que deve ficar triste quando acaba o mês, né? Deve ser outro. Não deve pingar quase nada na conta dele, coitado. Tadinho. Esse papel, eu já queria ter comprado ele. O primeiro momento de compra dele para mim foi lá em julho, lá no comecinho de julho. Foi quando eu gosto muito de entrar no papel após o movimento de queda, quando vem uma reversão. Lá no dia 1º de julho, ele fez o rompimento ali da linha de tendência de baixa dele, subiu, marcou para nós um pivôzinho e fez a alta e pagou a conta da onda 3 ali naquela reversão de tendência. Aí ele fez o segundo pivô, tentou marcar um ombro, cabeça a ombro, aqui assim, nessa região, onde eu estou passando o mouse, e falhou, e subiu. Agora ele está marcando um triângulo, um gráfico de uma formação de triângulo, que tanto faz pela formação de triângulo, pela análise, tanto ir para cima quanto ir para baixo. Em resumo, no frigir dos ovos, quer dizer o seguinte: eu gostaria de estar comprado nesse papel, não compro agora. Quando ele chega nessa região, eu falo assim, eu já queria estar aí. Entrar agora, eu acho que segunda-feira ou nos próximos dias, a tampa a testa pode estar fervendo mais que tampa de marmita, cara. Então, a testa pode estar fervendo. Não acho uma boa entrar agora, não. Show de bola, tá então. Show de bola, ó. Vamos que vamos aqui, ó. Tem aqui pergunta do Luiz Guilherme Moscardo, perguntando aqui sobre SMTO3. SMTO3. Se eu não me engano, esse é do São Martinho, né? São Martinho aí. Próprio. É a mesma análise, tá, Rafael? Mesma análise. É o tipo do papel que, na posição que ele está, eu falaria assim, eu queria estar comprado. Ele fez exatamente aquela formação que a gente chama de W, de uma reversão de tendência. Lá no dia 23 de setembro, 24 de setembro, por ali assim, ele confirmou para nós o padrão. Claro que quando a gente está fazendo análise gráfica, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Então, naquela região, eu tinha isso aqui no gráfico. Naquela época, eu falaria assim, pô, temos um fundo duplo aí assim, e se ele romper essa região aqui, a gente segue comprado com ele. Aí ele subiu, fez o trabalho de casa, a lição de casa, deu o lucro pra gente, e quando ele chegou lá em cima, eu não gostaria de entrar agora não. Acho que se eu entrar agora, eu vou estar entrando atrasado. Pegando o bonde aí, não vai ter janelinha para me sentar não. Pode subir mais? Pode. Pode dobrar o preço, a gente sabe que bolsa pode tudo, mas eu gosto de pegar exatamente o início da tendência, né? Sim, com toda certeza, né? A tendência é tudo. Bom, vamos lá, ó, depois o Luiz Guilherme veio a pergunta aqui da Ruth Dias, vê aqui já, LPSP3 pra gente, por favor. Que é a grande... LPSP? LPSP3 eu tô em dúvida. Não é LPSB3? Não, vamos ver aqui. Acho que deve ser que é SB, não é? Né? Que é Lopes. Acho que é Lopes. Lopes Brasil. Esse papel, eu estou esperando aqui que ele marque para nós a possibilidade do início da alta, da reversão da tendência de queda dele. Fazendo aqui descendentes ainda,
O interessante seria que aqui, nos meus indicadores de acumulação, ele fale para mim, ó, já estou saindo da região de acumulação e vou subir. Aí a gente vai com ele. Nos próximos dias eu acho que vai ter alguma oportunidade de compra nesse papel. Hoje ainda não é a hora. Claro, né? Hoje, sexta-feira, 5h30 da tarde, né? Claro que não. Hoje não é mais a hora. Mas semana que vem eu acho que a gente... Não, agora já tá na... Agora é a hora de ir pro bar, né? Gosto do jeito que o Júlio... Mas acho que a semana que vem vamos ter oportunidade, hein? O que é, Rafael? Gosto do jeito que você pensa, entendeu? Que tem analista geralmente, o Júlio, que fala assim, não, beber é errado, não, é isso mesmo. Essa hora aqui já era hora do pessoal estar no bar mesmo. Alô, você que está assistindo a gente nesse momento aí, ó. Não sei para quem que você está falando, Daqui viu, a pouquinho, 6 horas... Vamos continuar com os pedidos aqui da galera do chat? Você pega o celular, coloca na BMC e vai pro bar. Brincadeira. Tem um colega nosso, o Fabrício. O Fabrício Stagliano, o Fabricião, ele é do Bull Bear, né? O nome dele, né? O nome do modelo dele, né? Chega na sexta-feira, essa hora eu falava pra ele assim, agora vamos pro Bull Bar. Ah lá, vamos pro Bull Bar, tá vendo? Entendeu? O Fabrício Stagliano veio aqui, inclusive, faz pouco tempo. Eu entrevistei ele no T-Trade do professor Cabral, que o professor Cabral teve imprevisto, eu vim aqui tentar... Não vou manter o mesmo nível, que manter o mesmo nível do professor Cabral é muito difícil, mas tentei não passar vergonha aí, né, no T-Trade. Bom, o Hugo tá pedindo assim... Próxima vez que você entrevistar o Fabrício... Pode falar. Desculpa. Próxima vez que vocês entrevistarem o Fabrício, faz uma sexta-feira esse horário e fala para ele, vamos pro Bull Bar, então. Não vamos mais pro Bull Bar. Vou falar. Não, a gente vai fazer uma edição especial, então. Eu, você e ele aqui num bar... A gente faz aqui, entendeu? A gente faz o nosso happy hour, a Débora também está convidada. É o sonho do Rafa, a gente transformar a BMC no bar. Já falei isso várias vezes, eu acho que o programa ia render muito mais. Você já percebeu quando as pessoas bebem, Débora, o quanto que o tempo passa rápido? Nossa, você ia ter umas 8 horas de programa aqui, falando besteira talvez? Falando besteira. Mas... E o Ibovespa, né? Passou das 6 e o Ibovespa, o que o Ibovespa quer da vida? Não é nada, né? Mas como ainda não passou das 6, o Ibovespa já fechou. Do Hugo. Já fechou, poxa. Vamos. Depois da 6 já foi embora. Então, o Hugo está dizendo assim, ó, faz o favor de analisar Itaúsa 4, que só patina. Esse é 4 e vai continuar patinando. Ainda não tem nada que fala para nós que vai subir. Um atleta patinador. Nós temos ali o estocástico dele, o indicador estocástico. Gosto muito desse indicador. Tá falando ali para mim, eu tô baratinho, mas ainda posso ficar mais barato. Você vai comprar agora, eu caio mais um pouco. Aí segunda-feira você fica se ardendo. Eu esperaria um pouco mais. Eu tenho outro indicador aqui que fala para mim que ele ainda não está na região de acumulação. Ele pode cair um pouquinho mais ainda para depois apontar para nós a alta. Eu gostaria que esse papel, eu gosto de fazer isso. O grafista ele é totalmente diferente do fundamentalista. Enquanto o fundamentalista ele olha a movimentação do cenário econômico, cenário político, o grafista ele só bota uma linha lá no gráfico e fala assim, se vir para cima dessa linha aqui a gente entra a comprar, né? É o cara mais preguiçoso que tem, né? Mas é o estilo de cada um, né? Então eu acho que esse papel aqui ele só vai dar uma oportunidade de compra para nós quando ele começar a trabalhar acima dessa linha. Antes disso, ele não me fala nada para comprar. Tá certo então aí, não tem nenhum gatilho para Tasa então, nesse momento. Você gostou dessa piada? Não. Itaúsa. Grande... É Itaúsa? Ah, não é Tasa? Itaúsa. Ah, perdão, gente. É que aqui tá cortando ali, eu comecei ali, ele tem Tasa. Então Itaúsa não tem nenhum, realmente aí não tem gatilho nenhum não. Mas aí... Agora vem o Luiz Guilherme aí pedindo... Unip? Unip, isso. Universidade Paulista? Não, brincadeira. Unipar, Cabocloro. Ah lá, vamos ver, hein? Ah lá, olha como é que tá o gráfico de Unip, hein, ô Débora? Ah lá. O Unip, que é inclusive um ticker que é para fazer justamente a gente que é apresentador se lascar na hora de dividir pro setor, né? Por quê? Porque você vai falar que é do setor de educação, ué.
um NIP, mas achar que tem um imóvel, enfim. Não, Júlio, o Júlio gostou dessa piada. Esse papel... piadas aí. Eu acho que, pelo estocástico, ele está caro, tá? Ele não está numa boa oportunidade de compra, não. Ele precisa recuar um pouquinho. Esse recuo dele seria legal que ele viesse aqui, ó. Olha lá, o grafista de novo. Não trabalha se ele não tiver uma ferramenta de desenho na mão, né? É verdade. Desce aqui lá na região dos 83,90, 81,80 por ali. Acho que ali seria uma oportunidade de compra para depois ele marcar para nós um pivôzinho de alta. Se a gente tiver essa formação gráfica aqui, é a famosa formação de engolfo, onde o topo é maior que o topo anterior e o fundo é menor que o fundo anterior. É um padrão de reversão, mas a gente não tem uma tendência aí. Não tem? Vai ser uma reversão do quê, né? Nesse papel, então, eu esperaria ele vir aqui lá na região dos 81,80, numa dessas 3 retrações que eu marquei aqui, para a gente pensar o que faria com esse papel. Neste momento, o estocástico fala para mim que ele está caro. Claro, que nada que está caro possa ficar mais caro ainda, né? Mas não é um papel que eu colocaria em nenhuma carteira nesse momento, não. Quem está comprado, não é momento de encerrar. Já é momento de começar a realizar algumas coisas. Mas comprar agora, não. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Ó, aqui o pessoal aqui falando, viu, que o mercado tá precisando de uma vodka, viu, Débora, para ver se fica mais alegre, porque tá complicada a situação, né? Enfim, vamos que vamos. Precisando do quê? De uma vodka. De uma vodka. Pra ver se dá uma alegrada, porque tá complicado o Ibovespa aí. Mas aí, do jeito que tá, se o mercado beber 2 shots de vodka, aí cai de vez, vai para 100 mil pontos ali, o Peter. É o Peter que mandou? É o Peter Santana. O Giovanni falando de Rafael, Bar, vai virar Beer Bar. Beer Bar. Beer Bar, tá vendo? Bar. Quando tem muita queda no papel, no Ibov, não é ruim de trabalhar. Você fica procurando ali meia dúzia, 10 papéis que estão apresentando uma reversão e entra naqueles. Em algum momento, ele vai te mostrar uma reversão de tendência. Eu costumo falar que o melhor momento de nós entrarmos na operação é na reversão do movimento, o início de uma nova tendência. Mas, né? Vamos lá, vamos ver o que tem aí. Rodrigo Santana está pedindo para a gente dar uma olhadinha em Randon, Rapt 4. Rapt-me, Camaleoa, é a música do Caetano, né? Rapt-me, grande Rapt. Rapt 4, Randon. O meu MACD está falando que ele vai cair um pouquinho, tá? Vai cair um pouquinho mais. Está ali um canalzinho de baixa, bem desenhado. Não tem ainda uma possibilidade de inverter isso aí. Ó, eu tenho um canalzinho bem desenhado aqui nele. Ó. Uma linha bem paralela, inclusive. Esse aqui é o canalzinho de baixo que ele está trabalhando no momento. E o que acontece? Lá o meu indicador MACD está falando assim para mim, ó, semana que vem eu vou cair um pouquinho mais. O meu indicador de acumulação, ele está na região de acumulação. Então, sabe quando a gente tem que ficar com a mão amarrada atrás da cadeira e não fazer nada? Eu acho que é o momento para esse papel. Compra para mim só se ele romper essa linha que eu estou marcando aqui. Acima dessa linha eu começo a pensar numa compra. Antes disso, não. Antes disso eu fico quietinho no meu canto com ele também. Perfeito. Só deve ficar meio bravo com a gente quando a gente fala que o papel não está interessante para comprar, né? Será? Ah, não sei, viu? Não sei. Eu acho que é melhor avisar. Quem avisa amigo né, ô Júlio? Às vezes, as pessoas não gostam da opinião do amigo, mas se é para gostar de tudo, não é amigo, né? Então tem que avisar. Só que é tudo também muito subjetivo, né? Mas é muito subjetivo, não é porque a gente está falando que vai fazer, a gente não tem nunca 100%, né? Aquela história, cabeça de juiz, bunda de nenê e pregão da bolsa, a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, né? A gente tenta prever, né? Exatamente.
Exatamente. Então Exatamente. aqui A não ser que você é tenha aquela situação. 95% dos papéis aí, possa movimentar o mercado e esteja brincando com a nossa vida. Mas eu não acredito que Aí é seja diferente, né? muita lógica, né? Inclusive é crime, gente. Alô, você insider trader, se liga, hein? Você vem e vai te pegar, hein? Fica de olho aí. Ó, vamos lá. A Lígia tá perguntando aqui, ó. Clabin pra você, viu, Júlio? Por favor. E eu gostei que ela manda o nome da empresa 2 vezes e só, assim. Eu ia digitar o papel aqui, Lígia. Lígia? Eu ia digitar Lígia. Falei, que papel é esse? Mas tá bom. Graficamente, ele formou para nós aí um ombro invertido, mostrando o fim de uma tendência. O fundo que ele fez anterior já é maior que o fundo anterior, mais atrás. Isso quer dizer o quê? É um papel que está começando o seu movimento de queda, de alta. Interessante ter esse papel para compra, tá? Esse papel eu gostaria de tê-lo sim numa carteira. Esse papel eu acho que tem grandes chances de dar um bom lucro. O stop dele fica aqui na região dos 22,60, 22,50, por ali. Eu acho legal ter esse papel. Perfeito, então, Júlio. Bom. Ali já pede Cosan. 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 Eu acho que é uma música, inclusive. Viu? Tá com cara de hino de time, de torcida organizada, sabe? Igual tem do Sport de Recife, um beijo pro Sport Recife, aí que tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, que fala casar. O grande Leonardo Alcântara ali do Switcher sabe muito bem essa música. Sport. Ele tá cantando ali no fundo ali, que vocês não estão ouvindo. Enfim. Cosan marcou um fundo, já fez um fundo aqui maior que o fundo anterior, está formando um triângulo aqui. Eu acho que é um papel também legal para ter para compra, já está querendo sair da minha região de acumulação. O MACD já está comprado desde... O MACD deu compra para a gente lá no dia 3, mas não tinha confirmado. É um papel legal para ter na carteira sim, tá? Eu gostaria de comprar esse papel, só fica atento ao seguinte, quando nós temos uma formação de triângulo, a chance de romper para cima e para baixo é a mesma. Como ele está numa região de fundo e está numa acumulação, eu acredito mais na alta. O stop, se ele romper uma linha que nós desenharmos aqui assim, ó, nós vamos movimentando o stop desse preço. Cadê a minha linha? Sumiu a minha linha? Tá reta, tá aqui. Eu desenho uma linha aqui assim, ó. Aí eu compro. Caso o preço for começar a trabalhar, fechar abaixo dessa linha aqui, eu encerraria a minha posição nesse papel. Show de bola então. Ó, vamos lá, hein? Depois de Cosan, veio aqui Bom, Itaúsa a gente já viu já. Agora esse nome aqui me complica, hein? MRCNTNPRR, que eu acredito que seja Marco Antônio Pereira, só que sem o A, I, O, U. Tô eu aqui digitando o nome do papel de novo. Não, MRCNTTPPR fica complicado. Mas ele tá pedindo PTBL3, por favor, Porto Belo. Se puder analisar pra gente, por favor. O nome, Débora, o nome do cara é MRCNTNPRR. Eu tô tentando descobrir o nome dele na vida real. Deve ser Marco Antônio Pereira. Deve ser. Faz um bolão pra descobrir o nome dele. Vocês estavam... Isso que eu... Tá vendo? Faz um bolão, vocês estavam fazendo um bolão há pouco tempo atrás, hein? Faz um bolão. A gente tá fazendo o bolão do Ibovespa, né? O bolão do Ibovespa. E quanto você acha que fecha o Ibovespa esse ano, hein, Júlio? A gente tá fazendo um bolão aqui, mas nós apresentadores, a gente não paga nada, mas quem tá entrando aí paga 100 milzinho cada um aí, que eu sei que vocês são tudo... Faz os três. Baratinho. Isso porque tá em promoção, né? Tem promoção Black Friday, cara. Eu acho Vou pegar o lagar. Mas brincadeira, quanto você acha que fecha esse Ibovespa aí? No fim do ano? Eu acho que ele chega... Eu acho que ele vai dar um suspiro aí, vai subir, mas eu acho que esse ano ainda não chega no 115, não. Pode bater perto, mas eu acho que esse ano ainda não paga essa conta, não.
Tá devendo essa Se continha você para fosse colocar pagar, no mas bolão, você ia colocar o quê? Um 112? eu colocaria um 112,5. Marca aí. 112,5 então aí. Débora, quanto você coloca no Ibovespa aí pra fechar? Fim do ano. Tá, a galera aí tá firme na aposta. 110, vai. 110? É. Nesse momento ele tá 103 mil. Como eu sou um fã de Marcos Lisboa, e o Marcos Lisboa é conhecido como um pessimista, eu acho que o Ibovespa fecha 101. 101 mil. Gostaria que fechasse mais alto. 101 mil? Eu acho que não... Não, vai muita vir inflação aí. um monte de compra de final de ano agora. Vai começar um monte de compra de final de ano. Vai aquecer um pouco. É, Mas verdade. isso não Você tem quer um dizer bom nada ponto. também. Você tem um bom ponto. É, também é aquilo. Quer dizer nada. Bom, enfim. Vamos ver o Porto Belo aí. Porto Belo está devendo uma retração de Fibonacci lá na região de 10,49 até 10,80. Está devendo uma continha para a gente lá, tem que pagar uma continha lá. Ainda não mostrou, o estocástico aqui já falou para nós, vou subir, já deixei de ficar barato, semana que vem eu vou ter um movimentinho de alta. A acumulação e distribuição ainda não passou para nós que saiu da acumulação, tá? Ainda está na região de acumulação, mas na próxima semana eu acredito que esse papel aqui rompe essa linha de tendência de baixa e pode buscar no mínimo lá a região das 3 retrações de Fibo que eu marquei aqui. E se ele marcar o pivô para nós de alta, isso aqui de fato for um fundo, e ele pode, se a gente conseguir prever o que está acontecendo, ele pode fazer aqui um fundo mais alto que esse fundo anterior aqui, ó. Aí nós vamos ter o que nós chamamos de ombro, cabeça, ombro invertido. Famoso W que pode acontecer e ir para alta. E se eles começar a subir, a gente quer estar junto com ele. Então, eu acho um papel legal para começar a pensar em compra no início da próxima semana. Show de bola, então. O Luiz Henrique está fazendo assim, Rafa, vamos falar de beber e não de beber? A gente já falou de bebê, né? A gente Já começou falou de Banco a do falar Brasil? de bebê. Tem tanto pedido sobre aqui o de Banco Barsi, do né? Brasil, por isso que tem o Carlos Rodrigo também pedindo aqui. A gente estava falando sobre o Barsi, né? Foi na hora que a gente falou do Tem Barsi. razão, gente, eu tô ficando louca. Ah, não, a gente tá nessa, né? A gente tá nessa junto. É que o pessoal vai entendeu? repetindo aqui os papéis, no final das contas, nem eu, se eles estão repetindo, eu tô confiando no que eles estão. Às vezes chegou depois, né? Não, Assim, então, enfim. teve gente que já pediu Itaúsa também, eu quase caí Itaúsa já. Mas a Itaúsa já foi. Embraer não. Embraer não, EMBR3, sabe engano? Adenilson Souza que tá pedindo. Parabéns, Adenilson, você tá voando, hein? Time forte. Gosta dessa piada também, Léo? Grandes piadas aí sexta-feira, trocadilhos do Carilho. O Leonardo tá rindo ali agora no Switcher. Ele ama trabalhar aqui comigo esse horário. Olha lá, rindo firme lá fora. Bom, vamos lá. Embraer aí, tá voando também? Eu acho que tá voando para baixo, tá? Essa figura aqui Tá que voando pra eu tô baixo? desenhando aqui é a famosa essa linha aqui, ó. É a famosa ombro, cabeça, ombro, figura de reversão de alta para baixa. Isso quer dizer que eu não compro esse papel agora. Não penso em ter esse papel na minha carteira. Tá barato. Nada que está barato não possa ficar mais barato ainda. Aliás, tudo que está barato pode ficar mais barato ainda, né? Não penso em comprar esse papel agora, não. Inclusive porque ele está fazendo essa formação de ombro, cabeça, ombro, tá? Figura de reversão de alta para baixa. Eu não gostaria de ter esse papel na carteira, não. A não ser que ele fale este fundo aqui e faça... Comece a fazer... Perdão. Começa a fazer este movimento aqui, ó. Perfeito, então. Mas vamos ter que esperar para a próxima semana. Por enquanto, vamos ficar quietinho no nosso canto. Fica quietinho, então, sem problema algum. Bom, vamos lá. Vamos ficar quietinho. A gente tem mais Ultrapar. O Augusto Júnior que tá pedindo ultrapar. o GPA. O GPA 3, né? GPA Isso. 3. Esse papel marcou um fundo anterior, tem a possibilidade de fazer aquela figura que eu gosto muito, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, e ele está falando para nós que pode marcar sim essa figura, tá? Porque eu tenho aqui
eu tenho aqui, ó, o meu... Não é essa figura que eu quero pôr, essa aqui, ó. Eu tenho aqui o meu estocástico que está numa região de sobrecompra, então ele pode corrigir um pouquinho, e quando ele corrigir um pouquinho, o preço pode fazer isso. E se o preço fizer isso, nós poderemos ter esta figura. E esta figura aqui é a famosa ombro, cabeça, ombro invertido. Reversão de baixa para alta. E nós temos aqui também o que chamamos de reta de pescoço. Ou seja, é um papel interessante para pensar em compra. Desde que ele não perca esta região aqui embaixo. Perfeito, então. Beleza? Bonito papel. Beleza. Gostei desse papel. Bonito papel mesmo, né? Aí, ó, tá vendo a galera aí? Você tinha reclamado, né, o Júlio, que a galera podia ficar brava por você não gostar do que fazer um pedido aí. A outra parte você gostou. Mas assim, eu gosto de traçar as possibilidades do movimento. Muita gente fala assim pra gente, o cara analisa gráfico parado, né? Gráfico parado, você vê a formação daquilo que já aconteceu, né? Mas o que eu gosto de fazer é prever o que pode acontecer em função do conhecimento que a gente tem, né? Então eu quero que esse papel aqui faça isso, ó. Ele está aqui, agora eu quero que ele caia aqui mais um pouquinho para depois ele começar a subir. Se ele fizer isso, maravilhoso. Aí seria um sonho de consumo, né? Então, apesar de estar parado, a gente está tentando prever o que vai acontecer ali na frente, né? Essa é a ideia. Sim. Perfeito. Bom, a gente estava falando de chopp agora há pouco, né? Vamos então numa saideira aí do mercado, então, ó. O Marco Souza tá falando, já falaram de Priutes? PetroRio, então, aí. Ah, ele foi de Ambev. Achei que você falou saideira, achei que você falou de Ambev. Não, pode ir de Ambev também. Vamos de Ambev antes, depois a gente vai de Prio, então, do grande Marco Souza. Esse papel, Ambev, é o tipo do papel que, assim, eu queria estar comprado agora, não quero comprar agora. Eu queria estar com ele. Já que eu não tô, fiquei chupando o dedo. Agora eu não compro. Segunda-feira dá uma tremedeira danada se tiver esse papel. Né? Não, agora não. Está largado as traças, então, como diria a música do Zé Neto e Cristiano. Agora tô largado as traças. Segunda-feira você compra esse papel, fica numa ressaca danada. Entendi. Prio 3 tem uma região de topo duplo. Não gostaria. Para pensar em comprar esse papel, eu preciso que esse cara aqui assim, ó, comece a fazer isso aqui, ó. Um desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Eu preciso que comece a ter uma consolidação aqui nessa região aqui do meu indicador. Eu preciso que o meu estocástico venha para cima. Eu preciso que o meu MACD vire comprador. Não tenho nada falando que ele está virando comprador ainda. Não tenho nada. As médias estão para baixo. O papel numa forte tendência de baixa. Aqui é o seguinte, se eu compro esse papel agora, sabe o que pode acontecer? Ele pode cair mais um pouco. Porque quando ele começou a cair, as pessoas falam assim, eu vou comprar porque está barato. Rompeu o fundo, eu vou comprar porque está barato. E ele vai fazendo um dia menor queda atrás de queda. Claro que existe um estudo, que a gente fala que após 1, 2, 3, 8 dias de queda, vem uma correção do preço. Pode vir. Mas tudo depende de como abrir esse mercado segunda-feira. Portanto, mais um papel que fica aí na lista para análise do que a gente vai fazer a hora que estiver abrindo ou abrir o mercado segunda-feira na primeira hora. Pode ser um papel interessante para um day trade ou um swing trade de 2 ou 3 dias. Aí. Tranquilo? Perfeito, então. Vamos encerrar, então, Débora? Vamos lá, caminhando já para o finalzinho. Bovespa aí no alta de 0,65%. Faltam menos de 8 minutos para poder encerrar o dia. Bom, então vamos pedir para o Júlio voltar a câmera dele rapidinho. Então, Júlio, se você puder voltar aí sua tela. Aí, ó, show de bola aí. Vamos bater um papo com ele. Então aqui. Ih, moto quase fora do quadro, a gente vai aqui. A outra vez que eu participei aqui com vocês, eu fiquei caçando mosca aqui, ó. Caiu minha internet, caiu minha tela, travei, não consegui nem me despedir de vocês.
Não brinca muito que a internet já é complicada, hein? O negócio Hoje, vem firme. Mas antes, ó... Mas vamos já aproveitar que tá tudo Exato. certo agora. Exato. Bom, Vamos nos despedindo, então. Um ótimo final de semana para você, né, Júlio? Rafa, pode se despedir também. Obrigado, bom. Débora. Um bom final de semana para você também. Bom final de semana para o Gabriel. Gabriel, eu já percebi que a hora que você sair daí, você vai parar na esquina, no barzinho. Esse é que ele não já foi. Moderação, né? meu caro. Gabriel, acho que já foi. Ai, Agora ai, meu só caro. tá o Rafa aqui. Não, fique tranquilo, mas ó, depois aí a gente bate um papo, então, eu e a Samira, a gente liga aí, a gente faz então aí um bar sensacional aí. Tá bom, obrigado aí, bom fim de semana. Um abraço para vocês, bom Até fim de a semana, obrigado próxima. pelo convite. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Rafa, vamos atualizando o pessoal aqui das últimas notícias. Lá na sim. Rússia houve recorde Fala, minha de morte cara. por Covid, minha cara. Fala, minha cara. Olá, meu caro. Olha só, Rafa, mais de 1.250 pessoas morreram nas últimas 24 horas pelo coronavírus, superando os 1.251 óbitos que tinham sido registrados ontem. Além disso, as autoridades da saúde de lá da Rússia confirmaram mais 37.156 casos da doença no período. O vírus tem se espalhado novamente pela Rússia graças às baixas taxas de vacinação da população. Menos de 40% dos mais de 146 milhões de habitantes do país estão totalmente vacinados. É bem pouca gente, né? Se a gente levar em comparação, por exemplo, o que a gente já tem hoje no Brasil de vacinação, né? Da quantidade de população vacinada. Na Rússia tem menos de 40%, e aí, claro, se a maioria não está vacinada, a probabilidade do vírus circular é muito maior. E ela vem aquela onda por lá de novo, Rafa. Na Rússia não está fácil. Tem 146 milhões de habitantes, né, na Rússia. Então, menos de 40%, enfim, é muito complicado, né? Bate recorde de mortes por Covid, né? Terceiro dia seguido. E aí a gente já vinha aqui, ó, já teve lockdown sendo decretado, inclusive. Na Alemanha já tem um alerta de que pode voltar a ter lockdown. Na Áustria já tem lockdown que foi decretado já por lá, inclusive para quem está vacinado. E isso vem assustando um pouquinho a Europa, que hoje, inclusive, ficou numa queda, né, Rafa? Esse é o setor por lá, esse é o cenário por lá. Por isso eu queria trazer aqui essa atualização. Não, claro, imagina. Para vocês. O dólar fechou em queda, como eu falei mais cedo para vocês. O petróleo também caiu bastante, inclusive o WTI recuou 3,15%. O Brent ficou na queda de 2,89%. Aqui no Ibovespa, a gente está caminhando para o finalzinho do dia, faltam menos de 5 minutos para encerrar, 0,67% de alta, 103.108 pontos. É Cash 3 que vai liderando as quedas aqui, ó, e setor de petróleo também com essa queda do petróleo não teve jeito, né, Rafa? Prio 3 caiu 3,13%. E aí, a PET 3 com 1,09% de queda. O Caweb também caiu 3,94%. CSNA está subindo 8%. Depois do CSNA, olha lá, Magazine Luiza, Via também estava aqui nessas altas de hoje, que no final das contas, né, foi um dia favorável aí para o setor de varejo. BID 4 subindo 3,19%, BID 11, 5% de alta agora. Comunicação está ali, ó, Vivo e TIM, com 5% de alta para cada um dos papéis. A Vale 2,71% de alta. Olha lá, Via 2,33% de alta, gente. Foi um dia mais tranquilo para o setor de varejo e para a siderurgia, que teve uma boa cotação lá fora, né, Rafa? Exatamente, mas ainda estou meio chocado com a informação da Rússia, viu, Débora? Eu não tinha. Bastante coisa. Não, realmente muito. Bastante coisa. 1.254, cara. Bom, enfim. E tem vacina aí, Rússia. E tem vacina. E lá a vacina de dose única, inclusive, né? A Sputnik? Uhum. Mas a Sputnik, ela não estava com a eficácia meio... Eu não acompanhei mais os estudos da Sputnik, Rafa, mas eles começaram a vacinação, inclusive, bem antes do Brasil, se a gente for considerar isso. Tinha tática também de vacinar quem estava na rua primeiro do que quem estava em casa, né? Isso era o diferencial. No final das contas, eles poderiam estar com uma porcentagem maior da população já vacinada, né? Mas é o quê? O povo que não quer vacinar, gente? Pelo amor de Deus, gente, vacina logo. Poxa. Tem gente que não é a favor. Olha lá, a Vale que está no maior volume positivo de negociação, depois Magazine Luiza. E aí a gente vem com CSNA, junto aqui no setor de siderurgia.
No lado de cá, no negativo, foram os bancões e setor de petróleo. Puxaram esse Ibovespa, que puxaram não, porque o Ibovespa está no positivo, mas que deu uma segurada aí para poder o Ibovespa não acabar subindo um pouco mais, hein? Poderia ter sido uma sexta-feira mais felizinha, né, Rafa? Um pouquinho mais no clima de sextou, né? Não teve mais de aí. Sextou. Mas não teve. Seu clima de sextou. 0,67% para o Ibovespa, 103 mil pontos. É isso, vamos caminhando aí para a reta final. Vamos ficando por aqui, Rafa, hora da gente sextar também? Por um acaso? Hora de gente cestar. Ainda tem muito trabalho para fazer aqui, né? O pessoal sabe que eu brinco muito sobre trabalho, mas a gente trabalha bastante aqui na BMC. Eu vou parar de trabalhar lá para tarde. Mas você pode continuar nos acompanhando no nosso portal. Você agora vai cestar também, vai. Com o Gabriel. Porque Débora vai a Santos, né? Vai assistir o jogo do... Não, o jogo do Santos vai ser no Itaquerão, inclusive. Não vou assistir o jogo. O grande Gustavo Bernardes, inclusive, está aqui falando aqui, vacina é vida. Gustavo, eu gosto muito Ele de já você, apareceu viu? por aqui, olha aí, tá aí, meu Gustavo lindo. é sensacional. Gosto Pois muito é. dele. Cara muito consciente. Bom, você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. Inclusive, fiz um Reels correndo antes de entrar aqui no programa sobre os resultados dos grandes Correndo? bancos. Você correu quanto, Rafa? Eu corro, viu? Ó, não vai brincar não, tá? Eu sei que eu faço muito essa Você corre piada de de quem? gostar de comer, mas eu vou à academia, tá? Também sou fitness aí. Inclusive, perdi 8 quilos. Reza a nos últimos 2 lenda, meses. né? Não, Reza a lenda. perdi 8 quilos nos últimos 2 meses. Término faz a gente perder peso também. Mas... Ó, tá aí, ó. O Gu tá O quê? dizendo, partiu arrumar malas. Nossa, Ou seja, eu tenho uma entendeu o preguiça de recado, é arrumar hora de mala, dar hein? tchau. Tchau. Um beijo a todos aí. Gente, mas aí você continua na nossa programação, porque ainda tem um BMC Connection, logo em seguida tem um BMC Business com a Hanna Beltrão, que hoje eu vou falar com o pessoal do grupo Ânima, Rafa. Ânima Educação. Uma ação aí no BMC Business. Né? Exatamente BMC Business. isso. Vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira eu tô de volta, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo. O Rafael, junto comigo, às 4 horas da tarde, né, Rafa? No Top News. Exatamente. A gente volta então segunda-feira aí, 4 da tarde, eu, Débora, Gabriel Monteiro, possivelmente o professor Alexandre Cabral roubando o nosso horário, porque ele sempre rouba o nosso horário. Mas enfim, vamos que vamos, gente. A gente vai com essa correria louca aqui junto, na alegria e na tristeza no mercado financeiro. Um beijo aí, se cuidem, bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência, gente. Tchau.